Stay, just savor in the moment in this unfamiliar place. Boa noite. Boa noite a todos. E aí, gente, tudo bem? Boa noite, Brasil. Hoje estamos desfalcados. Fomos desfalcados. Metade não vem. Absurdo. Só porque o tema é difícil? Temos que saber argumentar. Olha, eu só consigo porque furaram comigo uma reunião às 8h30. A gente já sobra, então. É isso, Vinícius? Obrigado. É o quão importante vocês são quando falaram, eu quero esse horário. Eu falei, então, agora não dá mais. Não, mas esse livro é tão pesado, tão complicado que tudo aconteceu assim, né? A reunião numa sexta-feira 13 também, né? Esse aqui é o que, Lu? Mas vocês viram que coincidência que hoje é o dia da generosidade? Hoje é dia da generosidade. Achei muito engraçado, achei muito propício. Vamos começar então, turma? Este livro simples, este livro fácil que veio em nossas mãos, não é mesmo? Uma coisa levinha. Todo mundo teve tanta dificuldade de ler quanto eu? Sim, bastante. Digo dificuldade de carga emocional. No livro. Que mexe muito com a gente, né? Mas eu acho também que ele veio num momento muito que eu falo que o livro escolhe a gente, porque eu acho que não teve momento melhor do que a gente estar lendo o livro e acompanhando a coisa das eleições americanas, né? Eu acho que deu um tempero a mais na leitura isso. Não, e não só isso, mas quando teve o caso da Mariana, eu estava lendo o livro também, eu falei assim, meu Deus, isso se assemelha a muitas coisas, né? Desde o julgamento, desde quem está por cima de tudo isso, a opressão que sofre num julgamento, e tudo bem que a gente está vendo um julgamento online, mas é bizarro, assim, a semelhança, né, de muitas coisas. Eu tive uma dificuldade, porque foi o primeiro livro que eu não comprei, que eu fiquei no Kindle, então foi o primeiro livro que eu não terminei, e aí é horrível, né, porque você troca uma tela que você fica ali por uma tela para ler, e aí eu falei, puta, fiz a escolha errada. Vou ter que comprar o livro na próxima. E eu adorei... Eu já tinha visto o filme e tal. E é foda, né? Acompanhar essa realidade de lá. Mas eu fiquei pensando qual que é a nossa realidade daqui, né? Porque deve ser tão bizarra quanto ou mais ainda. Eu tava conversando com uma amiga hoje de tarde, que ela é advogada. Inclusive, daqui a pouquinho, daqui uns 20 minutinhos, sei lá, ela tá vindo para ajudar na discussão com a gente. Que eu tive umas questões na parte jurídica, porque lendo também eu tive algumas dificuldades de entender também o que entra em primeira instância, segunda instância, eu não estou habituado a isso. Então, às vezes, eu não conseguia entender nem no início o que era o promotor ou assistente judicial, quem estava cuidando do caso. Nunca assistiu um programa do Datena, gente, nunca viu os promotores dando entrevista. Até entender foi difícil, e aí eu estava conversando com ela, o que é mais justo, assim, se é o sistema judiciário aqui do Brasil ou nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos, de uma certa forma, eles têm, 10 leis, e tudo que está dentro dessas leis, de uma certa forma, que não está dito, você pode julgar como você quiser, de uma certa forma. Aqui no Brasil é diferente, você tem lei para tudo. Então, se não está enquadrado nessa lei específica, você não pode julgar a pessoa, porque não está nessa lei. Então, de uma certa forma, o caso da Mari, que aconteceu ali, a Nath, quando chegar, vai explicar melhor. Mas por não estar especificadamente naquela lei o que aconteceu, essa intenção de estuprar, não podia julgar o cara porque não estava especificado naquela lei. Ou seja, é específico demais de uma certa forma que não tem como você julgar caso a caso, de uma certa forma. Que nos Estados Unidos eles pegam lá a quinta emenda ou etc e tal e fala, tá, vamos julgar esse caso específico que se enquadra aqui, que é a criança... fez o homicídio, pronto, ela já vai ser julgada como adulta, como não sei o que lá, então tudo meio que se enquadra numa coisa só. Aqui a gente desmembra um pouco mais, né? Pelo menos eu entendi um pouco isso, comparando. É por isso que eles dizem que aqui no Brasil o bom advogado é aquele que consegue encontrar brechas nas leis. Exato. Exatamente para isso. E aqui no Brasil você consegue ter essa... Enquanto você está da primeira instância para a segunda instância, podem ocorrer vários casos e você recorrer de várias formas. Nos Estados Unidos, não, né? Você teve o primeiro, aí agora você fica lutando para o segundo. A gente viu muitos casos assim, né? De pessoas presas durante anos, e aí só depois ele consegue uma audição para depois indo até chegar na Suprema Corte dos Estados Unidos.
Mas eu acho que tem uma coisa que é comum nos dois países, apesar da forma da justiça ser diferente, que é o encarceramento em massa de pessoas pretas, pobres. Aqui no Brasil, eu não sei a questão de pessoas com deficiência, como é que é, eu não sei especificamente, mas assim, gente, a limpeza étnica. Vocês chegaram a assistir o documentário 13ª Emenda? Não, eu só assisti o da minha mana Kim Kardashian. É foda, porque esse é foda, porque tem a lei que você se fala que é culpado para conseguir os acordos, e aí, tipo, você não precisa de julgamento. Então, máfia, tipo, é um bagulho muito... É ruim de ver. Vão preparados, sei lá, preparam um pote de sorvete. E eles falam exatamente, tipo, quando o Nixon, o presidente dos Estados Unidos, tá no comando, ele fala, tipo, que eu criei essa lei que é para descriminalização, para aprender, diminuir as drogas por aí, mas quem são os presos são justamente as pessoas pobres e as pessoas negras. Então, foi uma dizimação, assim, e eles falando com uma prepotência o tempo inteiro, que é de dar raiva, e você vê exatamente que é com esse objetivo, porque não tem a mesma pena para uma mulher que roubou uma bala, é a mesma pena para um cara que, sabe, é muito irritante, assim, e você vê que realmente é um antro de dinheiro e de corrupção, esse sistema carcerário, que quando a gente lendo até o livro, quando você começa a ver a quantidade de prisões que os Estados Unidos começam a ter por superlotação, porque o que eles mais querem manda mais presos para a gente construir mais prisões, para cada vez mais a gente entrar nessa corrupção, desviar dinheiro e colocar os presos em situações precárias, né? O que é um absurdo. E o caso, eu acho que todos os países funcionam mais ou menos desse jeito, eu tenho essa impressão, tá? Mas no caso dos Estados Unidos, isso é muito claro também com relação à guerra. Eles usam guerra. Quem são as primeiras pessoas a irem para a guerra quando os Estados Unidos entram numa guerra? Negros, latinos, imigrantes, pobres. Então, eles mandam para morrer mesmo, sabe? É uma forma de fazer a limpeza deles ali. Eu acho engraçado, no começo do livro, não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, né? Porque a gente ia ler O Sol é para Todos. E aí, no comecinho do livro, ele cita O Sol é para Todos. Aí eu falei, olha só que coincidência, não é mesmo? E aí, eu achei engraçado quando ele cita, de uma certa forma, de uma maneira até não muito fã do livro. E eu falei, nossa, que engraçado, o livro é tão reconhecido, e eu não sabia que a história do livro era fictícia. Eu achava que era verídica. Outra questão, né? O Sol é para Todos foi escrito por uma mulher branca. E a história é fictícia. Então, se a gente comparar, o Compaixão foi um advogado negro que passou por tudo aquilo, né? Então, a gente acabou separando também um videozinho que tem o Bryan Stevenson falando um pouquinho por que ele não gostaria de ser o advogado que defendeu esqueci o nome do personagem que faz O Sol é para Todos. Vamos ouvir um pouquinho essa entrevista. The outcome of To Kill a Mockingbird is a very different outcome than what happened with Walter Macmillan because of your legal work, and it seems to me that sort of bothers you. Well, I think we have all of these awards that are named after Atticus Finch, and we celebrate that story as a lawyer like you, but who didn't win acquittal for his defendant. I don't want to be Atticus Finch. I don't think it's enough to just stand with someone who is innocent and then see them wrongly convicted and ultimately die from a lack of hope. I think we have to demand more. We have to expect more than just showing up. And so for me, I want people who have been wrongly convicted and condemned to win their freedom. I want our system to do better than what it has done for too long. So it was an important story. I just think... Does it show that we've moved? Does it show that it's gotten better? Well, I don't think so, because I mean, in reality, when I read To Kill a Mockingbird, I always identified with Tom Robinson. As an African-American, that was the person who I identified with. And so it wasn't a satisfying conclusion. It wasn't enough. I do think that there are still Walter Macmillans, 30 years later, and even today, means that we still have a lot more work to do. Eu tenho uma dúvida. Alguém aqui já leu O Sol é para Todos ou ainda não? Não, mas eu conheço um pouco da história.
Então, eu vendo o que ele fala no livro e indo atrás das críticas que ele faz ao livro, né? Porque, na verdade, o cara acaba morrendo. Eu fiquei pensando se não cai um pouco naquela história do o branco salvador, sabe? O branco que está ali para ajudar. Eu acho que esse foi o objetivo, mas de uma certa forma ele não teve êxito no caso, né? Por isso que tanto que ele fala, eu não gostaria de ser ele, porque ele só apareceu, né? Ele não, eu sei. fica não, com então, a pele de mas, tipo, não, ele tudo lutou. Bem, mas de fato existe o prêmio Atticus Finch nos Estados Unidos para bons advogados. E aí você fala, tá, o branco salvador, que na verdade não salvou, porque o cara acabou morrendo. Exato. Que deveria ser mudado para o nome deste cara, né? Porque Jesus amado, esse cara é foda. O quanto esse cara é foda. Com certeza. E eu queria falar um negócio para vocês, que o começo, né, o começo do livro tem uma citação do Reinhold Niebuhr, não sei se é assim que fala, que ele fala, o amor é o motivo, mas a justiça é um instrumento. E aí eu, obviamente, fui lá dar uma procurada quem é esse cara, né? E ele foi um teólogo americano de origem alemã, e a ele existe toda uma controvérsia, mas uma boa parte de toda a sociedade acredita a ele a oração da serenidade. Vocês conhecem a oração da serenidade? Não. A oração da serenidade, ela é usada para grupos, por exemplo, o AA, grupos de pessoas que têm problemas com drogas, enfim, esses grupos de apoio, né? Que é uma oração, se vocês me permitirem, eu vou falar aqui, ela é muito bonita, que é Deus conceda minha... E eu acho que ela combina com o livro. Deus conceda minha serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para saber discernir entre as duas, vivendo um dia de cada vez, apreciando o momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando este mundo cheio de pecados como ele é, assim como fez Jesus e não como gostaria que ele fosse, confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na outra. Amém. Então, é acreditado a ele, mas existem controvérsias, mas todo mundo fala que essa oração foi ele que, pelo menos, que disseminou pelo mundo. Então, eu acho que tem muito a ver com o livro, com o tema, com as pessoas também que estão no corredor da morte ali, porque você fala, meu Deus, o que essa pessoa pode esperar, né? E os casos que tem no livro de pessoas que ficaram 30 anos esperando, né? E você nunca sabe quando vai chegar aquela cartinha. E você tem que ter a serenidade. É aflitivo. Para não enlouquecer, né? O que eu achei mais foda, assim, foi o descaso das pessoas, sabe? Os advogados que, cara, já tá lá, questão, né? Sabe, tá no documento, tá tudo por escrito, era basicamente lerem, sabe? Mas o descaso é tão grande com o outro, porque, na verdade, não é problema deles, de verdade, né? Eles estão ali simplesmente cumprindo um trabalho. E eu acho que cada caso que eu ia lendo, pelo menos, eu não conseguia ler mais de um por dia, tinha dia que eu não conseguia terminar um capítulo. Porque eu falava assim, não, eu preciso, não consigo mais. Não consigo. Aí eu parava. Aí, quando eu lia no dia seguinte, eu tinha que voltar 2 páginas. Eu falei, não, agora vai. E eu não terminava, porque eu falei assim, meu Deus, não estou acreditando. O cara pegou um documento depois e ele viu todas as informações que ele precisava. E tem um cara inocente na cadeia, tipo assim, tem 10 anos já, perdendo vida, perdendo família, perdendo oportunidade, sabe, de ver as coisas acontecendo. Gente, a quantidade de vezes que eu chorava, tipo assim, eu tô acreditando que eu tô chorando. Tem 4 capítulos que eu tô lendo, eu tô assim... É aflitivo, né? Nossa, é terrível. Foi uma ótima leitura, mas foi bem... E o pior é quando você vê assim, os casos e as provas e tudo que tá ali na mão do júri, você fala, gente, tá na cara de todo mundo. É revoltante, é revoltante. Total. E tinha hora que eu falava assim, gente, isso aqui é fictício, não é possível, isso aqui não é de verdade. Tem de monte. Não tem condição um negócio desse. Parece aquelas séries, né, que a gente assiste, aquelas séries americanas de assassinato e tudo mais. Eu senti muito isso vendo o documentário da Kim Kardashian, que ela vai mostrando as pessoas e falando de cada caso. E eu falei, gente, os casos parecem, tipo, dá para ser um capítulo do CSI tranquilamente, né? E aí a gente vê o outro lado disso. Vocês viram o filme, além do Vini? Quem viu o filme?
Eu vi. Eu assisti até a metade. Então, eu filme. queria saber se vocês compartilham da mesma ideia que a minha, porque assim, o filme é muito bonito, mas eu achei ele muito raso quando comparado com o livro. A gente sempre sabe que nunca vai ser, né, tão rico, mas eu acho que eu falei, ok. O filme é um filme ok, assim. Eu também achei isso. Eu vi o filme quarta-feira, hoje é sexta, eu vi o filme quarta, e eu falei, se eu tivesse assistido só o filme, talvez eu gostaria. Agora, como eu já tinha terminado de ler, eu falei assim, desculpa. Eles tratam só do caso do Walter ou eles falam alguns outros? Eles É muito raso os outros, Os outros Não são tipo assim, é um bate-papo em frente à câmera, acabou, passou, mas fica mais na história do Walter. Eu acho que não existe o embate de ideias, assim, não existe a discussão sobre o sistema judiciário e penal americano, a questão das cadeias e tudo mais. É mais focado na história dele mesmo. Ele não coloca nem no comecinho aquele título em preto e vem o sistema carcerário? Não, eles falam no começo, falam no final, mas o filme em si você fala, é muito raso do que é o livro. E você não entende... Não, pode falar, Vitor. Falou comigo? Desculpa. Não, é que você estava falando, queria falar um pouquinho da experiência vendo o filme, o livro. Você ia falar? Ah, sim. Então, quando eu li o livro e assisti o filme, eu percebi algumas diferenças, né? Porque, assim, não dá para você fazer, às vezes, no filme da mesma forma como está no livro. Por exemplo, naquele momento, nos primeiros capítulos, quando o Brian... Ele é abatido pelo SWAT, que é aquela polícia de maior patente nos Estados Unidos, né? No filme parece que é só uma polícia militar, né? Não é daquela forma. No livro aparece os vizinhos, né? Saindo. Uma mulher. Eu chorei nessa parte. É bem revoltante. Saiu uma mulher, outros homens, né? Pedindo para que revistassem ele mais, para que, né? Porque tinham sumido coisas da casa deles e só porque ele era negro, né? Uma velhinha falou que o gato dela tinha sumido e por isso tinha que revistar ele mais. O gato, né? Tipo assim, como se o gato não saísse e voltasse 10 dias depois. É isso mesmo, assim. No filme isso é bem raso mesmo. E eles mudam a ordem também dos acontecimentos. Eu não sei se é no livro ou se é no filme, mas eles mudavam as ordens. E eu ficava tipo assim, gente, mas isso não acontece nesse momento, não. Muita coisa acontece antes. Mas eu senti o filme o filme é bom, é um filme que vale super a pena assistir, mas eu também concordo contigo, que eu achei muito raso, achei que trabalha a questão do preconceito racial de uma forma muito... isso acontece porque eu sou negro e é isso, sabe? E não discute as questões e não importantes, tipo, também, do sul dos Estados Unidos, os Estados Confederados... Né? Exato. E eu senti falta também de mostrar um pouco mais da força, sabe? Porque eu lembro que no julgamento tem aquela senhora, né? Que ela se veste super bem, que ela tem um chapéu. E quando ela... Cara, essa é uma parte que eu faria questão de colocar no filme, assim. Ela falando... Eu acho que essa foi uma das do cachorro? Eu acho que e é bizarro quando faz a relação, né? O porquê, né? Porque a gente acha que é algo simples, mas não, é toda a opressão que ela sofreu antigamente. Exato. E eu acho que quando ela entra e ela se impõe e ela fala que, tipo, eu estou aqui. Cara, eu arrepio quando eu lembro dessa parte no livro, porque eu acho que foi uma das partes mais bonitas, sabe? Quando ela se impõe e a galera começa a rir, mas tem um porquê dela estar falando ali, que ela tá lá, sabe? Que ela tá presente. Isso para mim é lindo. Eu acho que foi uma das partes mais bonitas do livro que eu li, de verdade. E vocês, gente, qual foi a parte mais interessante, assim? Que parte que vocês gostaram? Como foi a experiência de vocês? Olha, o que me chamou muita atenção, assim, é o quanto ele assim, o quanto ele vai, o Brian mesmo, né? O quanto ele vai mais a fundo cada vez mais. Quanto mais ele precisa se submeter a esse sistema, mais ele vai a fundo e ele não desiste. E o penúltimo capítulo, se eu não me engano, que ele fala que o Joey é executado, né? Que acompanha à distância e ele faz todas aquelas reflexões, assim, ele pensa sobre o escritório, e a gente
relembra a trajetória também da história, da construção, do desenvolvimento desse projeto dele de vida, gente. É muito lindo de ver. É lindo. Lindo de ver, gente. É muito foda. Vocês E como chegaram ele... a- Oh, desculpa, Pri. Eu ia perguntar se vocês chegaram a entrar no site do Instituto. É Eu não. muito legal. Eles têm um museu, inclusive, que eles têm um museu, um memorial, que eles contam a história dessas pessoas, né? A gente separou algumas fotos para vocês, mas tem foto, tem contando de várias pessoas que eles falam no livro, inclusive porque o livro foi publicado em 2014, foi isso? Deixa eu só confirmar aqui. Acho que não, foi agora. Não, 2014 ele foi publicado. 14? Aqui no Brasil ele foi publicado ano passado. E aí tem as histórias de algumas pessoas que eu falei, meu, o que será que aconteceu com essa pessoa? Aí eu fui lá olhar e falar, ai, saiu, ai, conseguiu, tem gente que ainda está esperando. Então, mas vale a pena dar uma olhadinha no site lá, que é bem bacana, bem legal. Legal. Eu acho que uma das partes que mais me chamou a atenção foi a parte do Charlie, que foi aquele garotinho de 14 anos que mata o padrasto, depois dá um soco na mãe dele, e ela cai e bate a cabeça. Eu me lembrei, fiz uma comparação ao livro que eu estava lendo antes de ler o Compaixão, que foi o Reformatório Níquel, né? O Charlie, quando ele foi levado para a prisão, ele é estrupado, né? Ele é espancado, e era a mesma coisa que acontecia nesse reformatório nos Estados Unidos, mais especificamente na Flórida, que foi um reformatório que funcionou por 111 anos e que eles prometiam um desenvolvimento moral nessas crianças negras e adolescentes, mas, na verdade, o que eles faziam eram espancar elas, abusar delas sexualmente. Me lembrou muito, eu fiz essa comparação com o livro, e foi uma parte que me chocou muito, porque era uma criança sendo julgada como adulta. Eu acho que quando é uma criança, a gente fica com mais dó, né? A gente se sente mais... Não, quando ele descreve que ele está esperando o infrator, de uma certa forma, o julgado chegar, e ele vê aquele serzinho, tipo, ele fala assim, é muito pequeno essa... Olha, só de falar me arrepio, porque eu fiquei imaginando a cena da criança entrando para falar com ele, e a cena dele tentando tirar alguma palavra da criança até o momento que a criança desaba de choro. Nossa, você fica pensando como ninguém tem um pingo de humanidade. E eu gosto quando ele aprofunda no tema e ele fala realmente do discernimento de uma criança que viveu em um ambiente inóspito, viveu num ambiente propício para não conseguir desenvolver esse discernimento do que é o certo, o que é o correto, e de como os adultos acabam culpando os mais jovens ou instigando eles a fazerem, porque eles acabam tendo uma pena, acham que vai ter uma pena menor, e não, lá nos Estados Unidos julgam como adulto. E... Pô, eu até assisti aquele documentário que eu falei para vocês, como é que chama? Não lembro agora. Que a Clemência, que a menina foi, com 14 anos, ela cometeu o crime, e ela ficou 1 ano na prisão, e ela contando, ela falou assim, eu não sei por que eu fiz aquilo, eu me arrependo, e aí ela realmente criou isso com ela, mas ela passou 20 anos ali na prisão. Eu fico imaginando uma pessoa que realmente cresceu e se desenvolveu ali dentro, naquele ambiente de prisão, desde os pensamentos, o que julga certo e errado, o ambiente que ela convive ali, né? Isso é muito doloroso. Isso foi o que mais me chocou no livro, assim. Eu acho que tem várias coisas no livro que me pegaram bastante, mas principalmente quando a gente lê, né, sobre a questão da pena de morte e essa questão dessas crianças serem presas, a gente não tem como não comparar com o Brasil e ficar pensando, né, que no Brasil tem uma galera aí que o sonho é instaurar a pena de morte e reduzir a maioridade penal. Bandido bom, bandido morto. Bandido bom, bandido morto. E aí você não tem como não comparar com o Brasil e você falar, cara, é isso que vai virar. É o que eu falo, não que hoje seja uma maravilha, não é isso, mas é isso que vai virar, né? Inclusive, até por questões que eu pensava, porque, por exemplo, eu sempre tive uma questão com pedófilo. Para mim, um pedófilo, cara, ele não tem como ser reinserido na sociedade. Eu acho que um pedófilo não tem como mudar, porque tem algum lugar ali que não é... Você não tem... É opinião minha, tá, gente?
E eu pensava, mas o que você vai fazer com essa pessoa? Você vai matar? Você vai deixar na prisão perpétua? O que vai fazer com essa pessoa? E aí eu acho que lendo esse livro, eu não sei exatamente, eu não sei o que a gente tem que fazer, mas eu já vi que isso que não vai servir uma pena de morte ou uma prisão perpétua, porque não é o pedófilo branco, não é o político pedófilo que vai para a prisão. Eles vão achar o segurança do político, que é um homem negro, e é ele que vai ser apontado como o pedófilo, né? Sim. Então, assim, e são questões que a gente vê o discurso de tanta gente que a gente conhece falando o que é exatamente isso, sabe? Que acha que isso é a solução. E aí você fala, se você é branco, classe média, para você pode ser uma solução maravilhosa, mas vai estar, no caso, por exemplo, que a gente fala da Mari, o menino não ia estar lá, mas eles iam achar o segurança da balada, o motorista do táxi, alguém ia tomar a culpa, sabe? Então... o que eu acho legal no livro é quando ele começa a discutir as alternativas que tem que começar a serem criadas para essas pessoas serem reinseridas na sociedade. Não adianta nada a gente encarcerar em massa todo mundo, porque alguma hora alguém vai ter que sair. Como essas pessoas são reinseridas depois de você ter vivido 30 anos num ambiente completamente inóspito, cheio de estupradores ou de milícia, um monte de coisa ali dentro? Você acaba... Muitos deles... Quantos relatos que esse cara falou aqui de pessoas que tiveram alterações psicológicas ali dentro ou danos mentais de ter ficado preso naquele ambiente? Não tem como uma pessoa sair... Bom, tem, mas é muito bizarro. E realmente ele fala sobre as alternativas. Ele fala até quando ele vai para outro país, não sei se é a Suíça, que ele fala que eles têm muitas. A Suécia, que eles têm muitas políticas de como reinserir as pessoas e como tratamento psicológico que eles fazem dentro da prisão. Isso sim, temos que cuidar dos presos, né? Porque senão não pode ser um antro que você só joga todo mundo lá, né? Com certeza, um dos problemas que a gente tem aqui no Brasil é exatamente esse, né? Porque prendem muito, o cara fica lá, sei lá, 10, 15, 20, 30 anos, volta para a sociedade e é reincidente, sabe? Comete o mesmo crime, faz coisa pior e volta para a cadeia, gente. Então... E tem uma coisa que eu não sei como funciona nos Estados Unidos, né, Wagner, mas porque ele não fala aqui da questão da facção criminosa dentro do presídio, que aqui no Brasil eles comandam a prisão. Comandam, né? É uma coisa normal. Inclusive, se você lê os livros do Drauzio Varela, o PCC amou. Ele é internacional, tem no Chile, tem na Argentina, tem em vários lugares foram fazer o filial, né? E aí você fala, tá, ao mesmo tempo que você não tem nenhum apoio do Estado, você tá aqui dentro largado, o crime fala que te protege, que vai te pagar, que vai manter tua família lá fora, você acaba entrando, né? Sim. Então, é o suporte, mas é o suporte que não tem do Estado e da sociedade. Mas, mais uma vez, eu acho que, e junta muito com uma fala que você falou de simplesmente largar as pessoas lá, para mim não gosto, me incomoda, eu vou tirar de circulação. O que vai acontecer com essa pessoa, se ela vai estar bem, se ela vai estar mal, foda-se. Tipo, eu vou tirar de circulação e eu vou fingir que elas não existem. Tem um detalhe também que ficou na minha cabeça durante toda a leitura, que também mexeu bastante comigo, foi o fato de Walter ter sido encaminhado para o corredor da morte no dia 1º de agosto de 87, 5 dias antes de eu nascer. Então, assim, aí eu fiquei pensando, né? Tipo, e ele ficou, 20 anos, né? Muito tempo. Da minha vida, que esse cara foi condenado injustamente, ficou lá, que passaram pelo mesmo, sabe? E, as pessoas foram tiradas dessas pessoas, a possibilidade de elas fazerem o que elas queriam, sabe? Da vida, e isso é tirado, sabe? Assim. É muito... Sim. Muito fácil. Sim. Fala, Vitor. A Nath acabou de entrar aqui, só. Eu acho que outro personagem que me chamou muita atenção foi o Henry, que era aquele personagem que tinha uma doença mental que foi agravada pela guerra, né? Ele coloca aquela bomba na frente da casa daquela mulher com a intenção de salvar ela, porque ele estava... não é o Henry, é o Herbert.
Herbert. Herbert Eu sabia que era com H, eu sabia que era... Não Herbert lembrava, não. Richards. Aí, né, só que infelizmente aquelas duas menininhas acabam, né, pegando aquela caixa. Coincidiu Nossa. também, justamente, quando eu estava lendo um livro de uma poetisa que eu amo muito, que é a Sylvia Plath. Ela tem um poema dela que é Swear, onde ela ficou internada numa clínica psiquiátrica quando ela teve depressão. Não era uma prisão, mas naquela época parecia uma prisão, porque eles faziam experimentos horríveis com os pacientes, né? Era basicamente também o que aconteceu com ele, que era um homem negro, né? E ela fala nesse poema, numa das partes, quando ela entra numa sala branca que retiram os corpos das macas e quando todos eles tiram aquele negócio branco, assim, são todos corpos negros, ou seja, os corpos negros, eles são sempre aqueles, né, que são mandados primeiros, aqueles que vão lá para morrer, assim, sabe? É muito para ter experiências de lobotomia e tudo mais. Eu também fiz essa comparação quando eu estava lendo sobre a questão do Herbert, que tinha essa doença mental e que foi condenado ao corredor da morte, né? E morreu. Sim. Injustamente. O começo do livro ele é muito potente, né? Quando ele começa a falar sobre o caso do Walter e quando ele começa a citar as relações de como os negros não podiam se relacionar com mulheres brancas, né? E como essa relação era completamente condenável. Isso, quando você começa a ler, você fala, meu Deus do céu, e é realmente dizimados e perseguidos, e é isso, né? Mas você sabe que eu tenho uma dúvida com relação a isso, porque a gente sabe como é que a coisa funciona no sul dos Estados Unidos até hoje, né? Uhum. E eu fico imaginando como é que deve ser um homem negro ou uma mulher negra andar de mão dada com uma pessoa branca, se relacionar com uma pessoa branca. Eu acho que até hoje isso deve ser uma coisa super problemática, sabe? Por mais que tenham as leis e tudo mais, eu vejo que deve ser, vou tentar fazer uma comparação, o que às vezes acontece com os gays na Paulista ou na Frei Caneca, sabe? De sofrer ataques. Eu tenho certeza que isso deve acontecer, gente. Julgamento sempre vai ocorrer, né? As pessoas julgam diariamente, né? Sempre tem os estereótipos, né? A gente tem, o povo brasileiro tem esse estereótipo da loirinha que gosta do cara que é grandão, forte, negro, e do negro que sempre, né, busca uma pessoa loura para se relacionar. Então, esse estereótipo, ele existe mesmo. Eu acho que durante muito tempo a gente levou isso como piada, né? Até. Sim. Foda. Gente, gostaria de dar boas-vindas à Natália. Olá, Natália, tudo bem com você, com a senhorita? Querido! Estou A sem gente não tá te vídeo, mas vendo. não tá, né, Pri? Não. Pode ficar sem me ver? Só me ouvindo? Vou pensar. Ou você quer olhar meu Mentira. rostinho? Eu queria ver seu rosto. Até para as pessoas te conhecerem. Ai, meu Deus, eu apareço daqui a pouco. Tá bom. Tá bom. É que eu falei pro amiga Lucas que eu queria muito participar Fala. hoje. E aí pedi para ele... Eu não li o livro, tá, gente? Mas eu pedi para participar de ouvinte aqui, porque eu me interesso bastante pelo tema. E pedi pro Lucas me adicionar. Só que aí... Enfim, A depois gente ficou 1h30 no telefone hoje discutindo sobre o sistema carcerário, sistema penal. Foi. Eu separei algumas frasezinhas que eu achei super interessante, assim, do... Opa, peraí. Apareci, Pri. Oi, meu bem. Separei algumas frasezinhas dele que eu achei super importante. E é legal de observar no começo do livro, onde ele fala que ele não fazia ideia que ele queria ser advogado. Isso que eu acho mais interessante, sabe? Ele sabia que ele queria trabalhar com alguma coisa a ver com a vida dos pobres, com a desigualdade racial, com o histórico americano. Eu escrevi errado ali. Não, tá certo. E com a luta para ser mais equitativo uns com os outros, né? E tem um trecho que ele conversa, que ele está indo pela primeira vez conhecer o Corredor da Morte, que o Steve Bright, diretor do SPDC, fala para ele, né? Pena capital significa aqueles que não têm capital recebem pena. Não temos como ajudar as pessoas no Corredor da Morte sem pessoas como você. Então ele resumiu muito bem isso do que a gente observa no livro, né? Que são as pessoas com menos condições que acabam sendo julgadas sempre.
E aí outras frasezinhas, que é meu trabalho com os pobres e os encarcerados me convenceu que o oposto de pobreza não é riqueza, o oposto de pobreza é a justiça. Eu era um jovem negro e barbudo e tentava me adequar às expectativas que os tribunais costumavam alimentar sobre a aparência de um advogado, nem que fosse pelo bem dos meus clientes. Não tem como não citar a parte que ele entra no tribunal e o juiz confunde ele com o réu. E ele fala, não, eu sou advogado. Então, o livro contém tanta injustiça, assim, e a gente observa o quanto esse cara é corajoso e o quanto esse cara não desistiu. E quando ele entra naquelas rodas com aquelas mulheres que elas falam, você tem certeza que você quer fazer isso? Você vai ter que entrar com tudo. A Rosa e a Johnny. Você tá querendo carregar o mundo nas costas. E ele segue em frente, ele vai, ele conquista e ele salva muita gente. Esse cara é um herói mesmo, assim. A mãe dele também fala, né? Se você entrar nesse ramo, muita gente vai ir para cima de você. Você vai provocar muita gente, né? Foi ameaçado de morte quantas vezes, né? E inclusive porque ele estava indo para o sul, né? Porque na verdade ele é de Delaware, que é um pouco ali mais próximo de Nova York, alguma coisa assim, né? E era um homem negro indo morar no sul. Então ela já sabia, mesmo se ele quisesse só levar a vida dele normalmente, sem mexer com esse assunto, vamos dizer assim, ele já enfrentaria graves problemas no sul dos Estados Unidos nos anos 80, né? Sim, total. Eu fiquei chocado com algumas informações, né? E a gente consegue analisar bem tudo que a gente discute com essa questão que eu até questionei a Nath, a gente conversou, né? Mas como que dá tanto dinheiro, prisão, né? Você encarcerar as pessoas. Amor. E é justamente isso, né? Tipo, desde as pessoas que terceirizam os produtos ali dentro, desde da construção, é tanta coisa, e aí muitas pessoas que estão mancomunadas quando vão para um julgamento, que o objetivo deles é acusar e obter a pena maior daquele preso, porque quanto mais preso tiver por mais tempo, mais dinheiro para eles reembolsarem, né? E isso acontece no Brasil. Sim, isso acontece no Brasil. Qualquer propaganda é que agora não tem, porque a gente está numa eleição de prefeito e vereador. Mas eleição presidencial e de governador sempre aparece construção de presídio. É um negócio assim que é uma fábrica de dinheiro. Mas quando ele escreve de 95 a 2005, uma prisão a cada 10 dias, gente, isso é muito chocante. É muito chocante. É uma indústria de lucro e que é ridículo. E quando ele vai falando a quantidade de pessoas presas por dia, ele fala assim, quando a gente chegar em tal ano, vai explodir praticamente. Então, ele faz até aquela... eu não sei se essa informação tá aqui, né, Pri? Aquele que de 5 bebês, tantos bebês vão serem presos, né? De 3... Pera, eu tenho essa informação... Um minuto, por favor, que eu tenho essa informação. Eu fiquei chocado, sabe? Porque é bem isso, né? É uma estratégia do governo de lidar com crises. Então, os dinheiros que acabam indo para a saúde, para a educação, tem que ir para o sistema carcerário, porque precisa pagar para essas pessoas estarem em algum lugar, né? Um pouquinho do corredor da morte, né? Que muitas pessoas para eles enquanto eu pego a informação aqui. Não tem advogado, né? Direito a aconselhamento. A maioria das pessoas libertadas da prisão depois de ter a sua inocência provada não recebe dinheiro, nem assistência, nem ajuda psicológica. Vocês não ficaram revoltados quando o Walter saiu da prisão e ele não conseguiu praticamente nada de dinheiro, gente? Indenização? Absolutamente nada. Gente, revoltante. Os meninos do Central Park, lá, os 5, né, do Central Park, eles conseguiram, mas uma miséria. Eles conseguiram uma miséria, assim. Se eles forem dividir entre eles, você fala, gente, que ridículo. E pelo tempo que eles ficaram presos. Eu achei aqui a informação. Vou falar para vocês. Hoje temos o maior índice de encarceramento do mundo. Calcula-se que 1 em cada 15 pessoas nascidas nos Estados Unidos em 2001 irá para a cadeia ou para a prisão. Calcula-se que 1 em cada 3 bebês negros do sexo masculino será encarcerado. É um absurdo. A gente falou um pouquinho, né? O Vitor estava falando sobre as crianças também no sistema carcerário, que isso é algo que nos revolta muito, né? E é bizarro como que nos Estados Unidos a lei é meio que parece que por estado, não é? Porque
Tem Sim. estados que condenam a criança por homicídio à prisão perpétua e tem alguns que não é? Se não me engano? Isso. Eu acho que tem essa coisa de que cada estado tem as suas leis e o sul dos Estados Unidos é sempre o mais complicado. Geralmente tem várias leis, inclusive ele fala ele cita um caso que a Suprema Corte Americana já tinha proibido, eu acho que a pena de morte, a condenação perpétua para as crianças, e o Alabama continuava insistindo nisso. Então, assim, cada estado... Se a gente acha a eleição americana complicada, o sistema judiciário, então, meu Deus do céu. Mas é isso, cada estado tem uma lei. Do mesmo jeito que, por exemplo, na Califórnia, a maconha para fins medicinais e coffee shops é liberado. No resto dos Estados Unidos, em algumas partes, se você for pego com maconha, você vai ser condenado à prisão perpétua. Então... Sim. Essa questão, a Flórida é um dos poucos estados que permite ao promotor decidir indiciar um menor de idade como adulto para certos tipos de crime e não estabelece uma idade mínima para julgar uma criança como adulto, o que é um absurdo. E eu li essa frase, eu li esta frase no momento que a gente ficou sabendo que o Trump tinha ganhado na Flórida de novo. Aí eu falei, bom, entendemos, né? Sim. Tá explicado por que o Trump ganhou de novo na Flórida. Sim. E o que eu acho bizarro é às vezes que o Brian fala que eles não levam em consideração o passado e histórico da criança, se ela cresceu em um ambiente inóspito, se ela sofreu pressão psicológica, se ela sofreu abuso sexual, o que essa criança sofreu para ter cometido essa atitude. Pô, aquele garoto que acabou matando não sei se era padrasto ou pai, o padrasto, Charlie. O cara abusava constantemente, era um ambiente inóspito, ele tinha medo, a mãe quase morreu nos braços dele, sabe? Nada disso é levado em consideração, é tão absurdo, muito revoltante. Eu acho que aquela cena dela no chão, sangrando, e ele do lado dela, não vai sair da minha mente, nunca. Acho que vai ser a cena do livro, que de tudo que eu li, eu acho que vai ser uma das cenas que eu vou guardar, que vai ficar na minha mente para sempre, quando eu lembrar desse livro. É verdade, Sim. É uma cena terrível mesmo. Mas uma coisa também que me chocou muito no livro era a questão das mães, né? Que tinham os bebês nasciam mortos, e aí, tipo assim, não, minha filha, você é culpada, seu neném nasceu morto, mas assim, a culpa é sua. Cara, ela, sabe, a mulher não tem nenhum Ridículo. apoio, não tem nada. Sabe? E não tem como provar, né? Isso que é o mais irritante. Tipo, não, mas você é totalmente culpada. E eu acho que aí seu tempo tá acabando. Duas coisas que são o grande problema dos Estados Unidos. A questão da penal nos Estados Unidos, a questão do encarceramento e a questão de um sistema de saúde público que não existe, né? Que não existe. Então, assim, se você é uma mulher pobre e você engravida, você não tem dinheiro para ir fazer o pré-natal, que é o que aconteceu com a questão do coronavírus agora, que, na verdade, eles nem sabem realmente quantas pessoas foram infectadas pelo coronavírus nos Estados Unidos, porque as pessoas não têm dinheiro para ir no médico, para fazer o exame, né? Então, são essas duas questões. Então, quer dizer, ao invés de eu olhar para um país onde não existe um sistema de saúde pública, onde as pessoas morrem pagando hospital, a grande dívida do povo americano é hospital e médico, aí você fala, não, se essa mulher não tem dinheiro, ela não pôde fazer, não sabia que a placenta dela descolou, o neném nasceu morto, a culpa é dela. A culpa é dela. É óbvio que a culpa ela é matou. dela. Nossa. E assim, e fiquei chocada também Absurdo. foi essa perita forense, né, que afirmou ali a hora que eles exumaram o bebê, que o bebê tinha nascido vivo. Aí você fala, amor, só de olhar, o médico que trabalhou anos num hospital, sendo que ele não era Nossa, isso é revoltante, médico. revoltante. Aí você fala, gente, é o básico, né? É o básico. Então, assim, você vai vendo as incompetências de várias áreas, mas acima dela existe o preconceito, porque é uma pessoa incompetente, branca, falando contra a voz de uma pessoa inocente negra. E a pessoa inocente negra vai perder nessa guerra. Algum caso marcou vocês bastante, assim? Para mim foi o do Anthony... Como é que ele chamava? Anthony, não lembro o nome dele agora, que foi o cara que ficou... quando o Walter chegou na prisão, ele já estava lá, e ele ficou 30 anos no corredor da morte, e eles tinham
todas as provas, inclusive, gente, imagem nos anos 80, imagem de câmera de segurança dele trabalhando na hora que os crimes foram cometidos. Eles não levaram isso em conta. Aí, quando o Brian entrou com um recurso, eles levaram 15 anos. A Suprema Corte levou 15 anos para reanalisar o caso. Gente, o livro todo me marcou bastante, assim, de verdade. Teve horas que eu quase não conseguia ler, passava assim, lia um capítulo por dia, e eu sou assim, eu me emociono muito fácil, mas às vezes lendo o livro, eu não choro, né? Mas eu chorei 3 vezes só lendo esse livro. Foi no capítulo 2, quando o Walter chega no corredor da morte e começa a descrever as primeiras sensações que ele tem dentro daquela cela. Aquilo me tocou muito. Amigo, posso fazer um comentário? É que eu não quero pegar o tempo das pessoas que leram o livro, porque eu não li o livro, então eu tô mais de ouvinte, mas é porque eu queria fazer alguns comentários sobre a questão disso, né, do sistema e tudo mais. Quando a gente conversou hoje sobre o sistema carcerário, que eu falei que nos Estados Unidos é bem diferente, né, do Brasil, e que realmente eu não sei como é que funciona nos Estados Unidos, aí obviamente fiquei curiosa e fui dar uma futucada, né, depois da nossa conversa. E aí uma coisa que me chocou muito quando eu estava procurando informações sobre como é que funcionam as coisas nos Estados Unidos, eu vi um artigo de um advogado brasileiro falando sobre o sistema no geral, nos Estados Unidos e no Brasil também. E uma coisa que ele comentou de uma análise que ele estava fazendo de um caso, foi um caso específico, mas que reflete em vários outros. Que ele falava o seguinte, que nesse caso específico, o cara foi condenado e aí ele foi preso e ele não tinha cometido crime. Só que o tempo que ele ia demorar, ou que o advogado, que não tinha interesse, obviamente, em defender ele e tal, falou que ia demorar para ele não ser acusado, para ele ser inocentado, era tão grande, ia demorar tanto, ia demandar tanto, que ele preferiu, mesmo sendo inocente, fazer um acordo para ser acusado de um crime menor, né, e pagar, tipo, em 1 ano preso, do que passar por todo esse processo, por toda essa demanda, todo esse dinheiro, né, investido. E aí a gente volta àquele assunto que eu acho que é o principal. Isso no Brasil ou lá? Isso foi nos Estados Unidos, esse caso específico. Mas acontece em qualquer lugar, pode acontecer em qualquer lugar, sabe? E aí eu acho que volta um ponto que eu acho que é o ponto central das coisas, que foi o que a gente conversou mais cedo, sobre justiça, né? O que é justiça? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu quero... precisa fazer justiça, ou as pessoas precisam ser justas. Só que justiça, do meu ponto de vista, ela é muito mais relativo do que simplesmente, tipo, ele era culpado, ele foi penalizado, ele cumpriu a pena. E assim, é justo, por exemplo, que essa pessoa passa de ter que negociar para conseguir uma pena menor, mas que ele vai gastar menos tempo, sendo que ele não fez nada? Ou é justo uma pessoa que realmente cometeu um crime, que realmente pagar por ele dentro de uma prisão com mais 20 pessoas dentro de uma cela? Porque, assim, não é isso que o sistema ou que a legislação pensou na hora de punir alguém, né? Ou é justo que essa pessoa pague pela pena dele e depois saia e não tenha direito a um apoio, a um emprego, alguma outra coisa? Então, tipo assim, eu acho que quando a gente vai pensando nessa perspectiva, o sistema, ele não é justo nunca. Por mais que uma pessoa seja condenada porque ela realmente fez algo e ela precisa pagar pelo que fez, ela não está pagando pelo que fez, ela está pagando 30 vezes pior do que ela fez, entendeu? Ela está entrando numa bola de neve eterna, que ela vai ser condenada para a vida eterna. E pior quando essa pessoa não fez nada, né? E carrega o fardo também do presidiário e da presidiária, né? Quantas pessoas não conseguem emprego novamente, até mesmo o Walter, ele na cidade, isso eu achei muito bizarro, quando ele, Natália, esse cara passou, foi quantos anos mesmo? 50 anos? Não. 5. Ué, 5? Pri, você tá mutada. Só 5 anos? 5 anos. Ele foi preso em 87, 88, 89, 90, 91, 92. 5 ou 6. Que acho que ele foi preso em 87 e saiu em 92. 6 anos por um crime que ele realmente não cometeu e ele tava no corredor da morte e... esqueci o que eu ia falar agora. Nossa, eu tava... Mas já falando de justiça e
De você sair e os presidiários serem eternamente vistos como presidiários. Eles criaram eles estavam muito em dúvida se lançavam matérias na televisão, porque estavam com medo realmente da recepção da cidade, de como a cidade ia enxergar isso. A mídia impressa, como eles iam enxergar, porque muita gente estava o quê? Querendo procurar um culpado. E o culpado era o Walter, mas ele era inocente. Então, como não tinha um culpado, tinha que ser ele. Se falasse que ele era inocente, quem eles iam culpar? Porque, na verdade, todo mundo teria que ter um culpado. E aí a dificuldade maior dele foi essa reinserção na comunidade dele, porque ele carregava sempre esse estigma. Eles falavam, não, mas ele é inocente. Não, mas ele cometeu isso. As pessoas não conseguem enxergar. Então carrega esse carimbo ainda de presidiário sempre, né? E sabe até onde isso é justo? E sabe o que eu, pelo menos das histórias todas que eu vejo, assim, de pessoas que foram injustiçadas, sabe o que é que eu acho mais cruel? Geralmente, as pessoas que foram injustiçadas porque não cometeram crime e pagaram por um crime que não cometeu, quando elas saem e voltam para a sociedade, elas voltam meio de cabeça baixa, meio envergonhadas, como se elas tivessem feito alguma coisa, sabe? E, geralmente, as pessoas que pagam pelos crimes horrorosos, tipo, vou dar um exemplo, não estou concordando, só é um exemplo. Por exemplo, o goleiro Bruno, que cometeu um crime estrondoso, ele volta se achando, volta herói. Tipo assim, você agora de novo ídolo, né, do futebol, entendeu? Tipo assim, velho, isso que é mais louco, as pessoas que realmente fizeram coisas que são condenáveis, né, que são cruéis, porque eu acho que assim, tem crimes que são cruéis, tem pessoas que cometem crimes cruéis, que extrapolam, né? Porque assim, obviamente, como a gente comentou, todos nós estamos sujeitos a cometer um crime amanhã. Você pode estar dirigindo seu carro e atropelar alguém, sem a menor intenção, entendeu? E, obviamente, você não tem intenção, você vai ser julgado, você pode e provavelmente será condenado, mas, tipo assim, nas suas proporções, né? E aí tem outros crimes que eles extrapolam, que é, tipo, o pai que joga a criança do prédio, tipo assim... A filha que manda matar os pais. É um requinte de crueldade, e essas pessoas, eu acho que elas são tão desconexas, porque elas continuam de cabeça erguida, e a pessoa que não fez nada sai, tipo, de um presídio, tipo, envergonhado, sabe? Então, tipo, eu acho que, como você falou, mexe para a vida da pessoa com tudo, porque quem já passou uma noite na prisão já sabe como aquilo por isso que o Estado tem que pagar, por isso que o Estado tem que pagar, é uma indenização pela vida daquela pessoa, por todos esses anos que ela perdeu. É um absurdo. Ô, Nath, eu tenho uma curiosidade, eu queria saber a sua opinião como advogada. O que você acha disso? Eu falo que eu sou advogada fajuta, porque, para quem não me conhece, gente, a minha especialidade não é direito penal, eu sou advogada de direito autoral, direito de autor, minha área é com cultura, com arte, entendeu? Mas vamos lá, Pri. A gente fala muito, né, de reinserir a pessoa na sociedade, reinserir a pessoa na sociedade. Uma pessoa, Suzane von Richthofen, o casal Nardoni, goleiro Bruno, Champinha, a outra lá, como é que a Matsunaga, que fizeram crimes com esses requintes de crueldade. Uma pessoa dessa, ela tem como ser reinserida na sociedade? Então, o que eu acho, tá? É uma opção pessoal, assim. São essas pessoas, eu acho que a partir... porque acho que isso que eu vou falar tem que ter muita cautela, porque assim, eu não gosto de chamar ninguém de louco quando ele realmente não é louco, ou quando ele não tem realmente uma doença psicológica. Então, quando o pessoal fala, porque Bolsonaro é louco, velho, não chama ele de louco, não é. Porque ele sabe o que ele tá fazendo, entendeu? Quando você fala que é louco, parece que você exclui dele toda a responsabilidade. Então, eu acho assim, que primeiro, as pessoas que realmente têm requinte de crueldade têm que fazer uma análise psicológica com um profissional para saber realmente, essa pessoa, ela é louca, ela é psicopata, porque assim, o sistema brasileiro tem um tipo de direcionamento para essas pessoas. E assim, o que acontece? Se ela realmente for uma pessoa psicopata, ela não vai ser colocada no sistema prisional comum, ela vai ser direcionada para um outro lugar, né? Para cuidar daquilo ou para ter uma orientação sobre aquilo. E, obviamente, que hoje em dia, que eu estava falando para o Lucas, assim, tem muito advogado penal bom, tem muito, mas tem muita gente que faz parte do sistema, entendeu? Tem muita gente, advogado de porta de cadeia, que continua só querendo ganhar dinheiro e tudo mais, e muitos deles usam, entre aspas, essa brecha da lei, que não é uma brecha, mas
é uma situação, né, tipo, específica para tentar não fazer com que as pessoas sejam presas. Então, tipo, tem gente que manipula laudo médico, tem gente que fica dizendo, é maluco para não botar preso, para ir para outro lugar. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que tem que ser pensada é, essa pessoa, ela é realmente problema psicológico? Porque se sim, eu acho que quando você volta ela para a sociedade, ela tem que ter um acompanhamento médico, ela tem que ter, sabe, alguém ali, e sim, ela pode voltar, sabe, a se inserir. Agora, uma pessoa, isso é um julgamento que eu também tenho, o goleiro Bruno, por exemplo, me chocou muito quando ele voltou e ele foi contratado por milhões, que eu fiquei pensando, né, falei, pô, gente, que história é essa de botar ele como ídolo, né, botar ele como voltar ele para o futebol, e ao mesmo tempo eu me questionei, falei, putz, mas ele já pagou pela pena, você não acha que é justo ele voltar a ter uma vida? Se você acha justo uma outra pessoa, né, se você acha justo, sei lá, um cara que realmente cometeu sei lá, um assassinato porque ele viu a mãe sendo espancada e aí ele matou alguém, enfim, você não acha justo ele voltar? Por que não com o goleiro Bruno, sabe? E aí eu fiquei me questionando sobre isso. E eu acho que todo mundo tem a capacidade de se reinserir e todo mundo tem o direito. O que eu acho que depois eu li isso em algum lugar e para mim eu vesti essa carapuça, que o que me incomodou no goleiro Bruno é o status de ídolo que ele ia ter de novo, sabe? Sendo que ele cometeu algo tão bizarro. Então, assim, eu acho que essas pessoas, elas têm o direito de serem inseridas na sociedade, elas podem ser inseridas, mas eu acho que deveria ter um acompanhamento, sabe? Independente do... Não um acompanhamento de, eu preciso aparecer na prisão. Não, mas assim, um psicólogo ou alguma coisa, porque por mais que ela não seja doente da cabeça, sim, ela tem algum transtorno, como qualquer pessoa, todos nós, né? Diz a psicologia que todos nós deveríamos fazer terapia, né? Então, assim, eu acho que deveria, sim, ter um acompanhamento psicológico, porque... E né, tipo... bizarro de observar... ele tem um capítulo no livro, que se eu não me engano, não sei se é o capítulo 7, capítulo 10, que ele fala exatamente sobre pessoas que têm doenças mentais, e ele fala assim, né, mais de 50% dos detentos em cadeias ou presídios dos Estados Unidos já foram diagnosticados como portadores de doença mental, uma taxa quase 5 vezes maior que a da população adulta em geral. E essas pessoas não têm acompanhamento nenhum, zero, assim, sabe? E isso precisa acontecer. Como uma pessoa dessa vai ser reinserida na sociedade, sabe? É bizarro isso. É muito injusto. Alguém tem alguma dúvida jurídica? Vini vai precisar sair. Beijo, Vini. Tchau, Vini. Aquela, se eu puder ajudar na parte jurídica. Gente, eu adoro nossos encontrinhos, adoro que a gente se proponha a expandir através da leitura e gerar esses debates super importantes. Só gostaria de fazer um comentário antes de sair, que eu acho que o maior problema da reinserção das pessoas na verdade, a sociedade não está pronta para isso, né? Seja lá qual é o crime que ela foi condenada injustamente ou não, eu acho que nós, como sociedades, não estamos preparados para receber de braços abertos. Se está com a ficha suja e você sabe que a pessoa roubou, você já vai com 50 passos atrás para conhecer essa pessoa. Então, contratar, né? Ela foi presa porque roubou. Você vai contratar e colocar na loja com toda a confiança? Você fica com... E assim, roubou R$50 e foi, sei lá, qualquer coisa. Foi presa porque estava com droga. Aí você acha alguma coisinha, você já vai achar que a pessoa está com droga. Enfim, acho que nós, como sociedade, não estamos prontas. Não depende só das pessoas saírem com assessoria psicológica, né? Acho que eu me coloco nessa. A gente também precisa ter, né? Pronto. Sim. Não. Sim. Eu também, total. Tô com você, Vini. Eu também não... Eu fico pensando se o sistema não poderia contribuir de alguma forma, sabe? Por exemplo, eu não sei, porque como eu falei, eu não estudo o direito penal, mas assim, eu fico pensando se o sistema não poderia contribuir, do tipo, um preso que vai sair daqui a 5 meses. Será que não tinha uma forma dele ser reinserido aos poucos já, sabe? Tem então, alguns programas. Tem alguns programas que pudessem colaborar com
para os dois lados, entendeu? Para ele, mas também, como vocês falaram, né? Para a sociedade que não está pronta. Porque talvez, com esses programas, a sociedade também ia conseguir internalizar isso aos poucos. Então, do tipo, olha, a história dele é essa, ou, sabe, ele começa a frequentar a sua loja antes de você contratar ele uma vez na semana, e você, enfim, ter realmente um programa e um trabalho da sociedade, assim, da política, né? Posso problematizar? Pode, claro, por favor. Usando o exemplo do goleiro Bruno, será que nós, como sociedade, não fomos injustos com a possibilidade dele voltar a fazer o serviço dele? Ou isso já é um extremo e a gente não poderia aceitar ele trabalhar como goleiro em um outro time? Eu vou dizer, porque a história do goleiro Bruno me pegou pessoalmente, assim, sabe? Porque eu fiquei muito chocada na hora e eu mesma me questionei na mesma hora. Eu falei, mas você não acha que ele tem direito a voltar? Tipo, e eu fiquei, sabe aquela crise dentro de você mesmo? Meu Deus, é só porque é o goleiro Bruno e você sabe essa história que você achou horrorosa, não sei o que e tal. Enfim, e eu acho que foi como eu falei, duas coisas me incomodaram. A principal foi a forma com que colocaram ele, sabe? Então, assim, o status que foi dado para ele. E o fato, como eu falei, dele, tipo, se achando, tipo, beleza, você aqui... Em nenhum momento a gente vê uma cara de arrependimento, né? Não, mas é porque ele nunca confessou o crime. Ele nunca confessou. Ele continua negando. Sabe? E ao mesmo tempo eu fico pensando, tá, Natália, e você acha certo, então, que qualquer pessoa que seja condenada e pague pelo crime tem que voltar de cabeça baixa? Né? Tipo, se ele já pagou pelo que ele, teoricamente, né, cometeu. Então, tipo, essa história me dá muito bug na minha cabeça. Muito bug, porque eu me vejo com meus próprios preconceitos e com meus próprios questionamentos de não querer ter mais esse tipo de preconceito, e ao mesmo tempo falo, será que é preconceito ou será que, tipo, é demais, entendeu? Pra mim. Então, realmente, a história do goleiro Bruno me dá muito faz bug. sentido, porque os casos que a gente vê no livro, a gente gostaria dessa reinserção. Aí a gente analisa alguns que estão mais próximos da gente. Gente, o caso do Ian e da Debbie, que ele atirou no rosto dela, eu falo, eu não tenho essa evolução espiritual que essa mulher tem. I had built up a reputation in the neighborhood as someone who was fearless. It didn't matter that I was the youngest. I was given a gun. My daughters were 3 and 1, and it was the first time I had been out, really, since I had my second baby. I see these 3 guys walk up to the car, and I wasn't really paying attention to them. One of them asked, "You got any change?" I heard from behind, "I'm serious, give it up." And Debbie immediately screamed. I immediately fired. He shot. I saw one of my teeth fall on the ground. I threw the gun at some bushes and went back to the neighborhood. Then I found out who it was. They said Ian Manuel, 13. I'm like, 13? There's no way a 13-year-old kid shot me. He's just a child. My lawyer at the time, he goes and gets my mom. Talks to my mom for about 15 minutes. My mom has been in prison before. She tells me, "Ian, do what your lawyers say, baby. Do it for me. Please, plead guilty for me." I said, "Okay, Mom." I've been in prison about a year at this time. It was around December 1991. I had all my paperwork scattered out on the table. Police report was in there with Debbie's phone number. So I got the idea, let me call Debbie. I got a phone call, and it was a collect call. You have a collect call from Ian. Will you accept the charges? Morbid curiosity, more than anything. I said, I'll accept the charges. The first thing I say was, "Ms. Bagri, I called to wish you and your family a Merry Christmas and Happy Holidays, and to apologize, for shooting you in the face." And that's how our correspondence started. I was getting letters from him from the time he was 14, and I'm reading them, and I'm thinking, the way his sentence structure, his vocabulary, he is way too young to be this articulate. Ian had been sentenced to life without parole for a crime at the age of 13. I wrote him a letter. We're thinking about challenging the constitutionality of life without parole sentences for children. We started taking cases to the U.S. Supreme Court. When the court ruled that it is unconstitutional to impose these kinds of sentences on children convicted of non-homicides, we went back
to the court where Ian's case was pending. We said, you have to give him relief. And Debbie came to court, and she said these amazing things about how she doesn't believe that the sentence that Ian received was fair or just, and she supports him being released from jail or prison. Ian got up and made such a beautiful speech to the judge. I told the judge, me and Debbie have been waiting for years for the judicial system to catch up to my remorse and her forgiveness. I was released that night. It's really hard to step out into the world, particularly now when you're coming out as an adult, but you left the world as a child. You look like an adult, but you have none of the life experiences that adults are supposed to have. Ian had never lived alone before. He's never rented anything. He's never had a bank account. He's never learned to drive. He doesn't know any of the things that people assume he knows. You say, put your foot on the brake and then press this? But having some outside people who are cheering for him, rooting for him, it's obviously made a huge impact. Just press that, yes. And nobody has played that role more enthusiastically, more lovingly, and with more commitment than Debbie. I see Ian for who he is. He still has a lot of growing to do, and I don't glorify him, but our relationship, it spans so many years from childhood to adulthood that he's almost like my child. You can just put it in like a pan and stir fry it. You don't overcome fear and anger without courage. You don't affirm the other things people are when they make mistakes or when terrible things happen to them without courage. I'm not saying he wasn't responsible for his actions, but when you're 13, you should be given the opportunity to change, to grow. What I feel is compassion for another human being. É muito forte, né? Eu não sei se eu teria. Provavelmente não. Sabe o que eu fico pensando quando eu vejo isso? Uma coisa que, quando a gente pensa, acho que no sistema, a gente tem que tirar do pessoal. Porque toda vez que você coloca, tipo, se fosse um filho meu, ou se fosse comigo, ou se fosse meu pai, ou se fosse minha mãe, né? Você traz uma coisa onde você mistura muito a emoção, né? E aí, o que acontece? Você não pensa racionalmente. Obviamente, se eu visse alguém fazendo mal, alguém que eu amo muito, eu ia querer matar essa pessoa, entendeu? Tipo, da vez que chegou mais perto, assim, que eu participei, que alguém me assaltou alguma coisa, a vontade era dar um soco naquele infeliz, entendeu? Eu era uma criança também, assim, provavelmente eu deveria ter isso, uns 13 anos, sabe? E a vontade que dava era de pegar ele pelo cabelo e arremessar ele longe quando ele veio me assaltar, entendeu? Porque, óbvio, você traz uma coisa pessoal, mas se você encarar tudo nessa perspectiva, eu acho que aí não dá para você pensar no contexto. Então, acho que isso dela é meio que o reflexo de uma pessoa realmente, tipo, pensando maior, sabe? Tirando do pessoal. Tipo, a compaixão mesmo, né? É você afastar e pensar, putz, essa pessoa pode se regenerar, que é o sistema, porque se você for pensar realmente, você vai querer matar uma pessoa que, tipo, sei lá, estuprasse sua irmã, entendeu? Mas se você pensar assim, você vai sair matando todo mundo. E aí o sistema não acontece. Então, acho que ela realmente... Eu também não sei se eu conseguiria, assim, no pessoal. Eu falo, pessoal. Gente, ela é muito evoluída espiritualmente. Chegamos pessoal, aí. Sabe? Para mim, ela é o reflexo do que deveria ser o nosso raciocínio lógico quando a gente pensa no sistema como um todo. É se afastar do pessoal e ver o cenário maior, assim. Mas eu também, no pessoal, não sei se eu conseguiria. E como precisou ela interferir na sentença dele, né? Senão, provavelmente, ele ficaria muito mais anos encarcerado. Telefonou lá, ela fez questão de estar lá no julgamento e falar isso, né? E isso fez... Ela foi grande responsável pela soltura dele, né? Isso é muito bonito para ela, assim. Foi um caso bem emocionante, assim, quando eu li. Mas aí também eu problematizo, vou trazer uma coisa que eu acho que é um detalhe importante, que eu acho que também contou muito, nesse caso, por ela ser uma mulher branca. Porque talvez se ela fosse uma mulher negra ou um outro homem negro, não contaria, sabe? Não valeria de nada, né? Eu achei uma passagem que mexeu muito comigo, e eu acho que a gente também vê muito isso no nosso entorno, que é quando... depois que tem a reportagem, teve uma reportagem no 60 Minutes, Nath,
que eles fizeram um especial do caso quando o Walter já estava ali tentando a Suprema Corte, nada acontecia, enfim, para soltar na mídia e ver se aquilo trazia algum resultado para eles. E aí tem uma passagem muito importante que eu acho que a gente tem que refletir sobre isso também, que eles falam: alguns líderes influentes da comunidade também acharam que a reportagem fazia Monroeville parecer atrasada e possivelmente racista, o que era ruim para a imagem da comunidade e para os esforços que vinham fazendo para trazer novos negócios para a cidade. Os líderes empresariais começaram a fazer perguntas duras a Chapman, que era o promotor do caso, e às autoridades policiais a respeito do que estava acontecendo com o caso. Então, eu acho que é muito o que a gente vê, assim, do tipo, não interessa o que está acontecendo, desde que não influencie no meu bolso. Se mexeu no meu bolso, aí eu vou começar a prestar atenção. E uma outra coisa que eu achei maravilhosa, que era ruim para a imagem da comunidade, parecer atrasada e possivelmente racista. Então, assim, parecer o problema, ótimo, você é, senhora. o problema não é você ser racista, o problema é você parecer racista. Mas aí você veste uma carapuça lá que dura alguns anos até aparecer um próximo presidente dizendo barbaridades, aí você quer votar nele, né? E fala, não, mas eu não sou homofóbica, eu não sou racista, eu não sou... Então, é bizarro, né? Mas é uma coisa que é muito comum na nossa sociedade, né? E eu acho assim, como a sociedade tem força, né? A sociedade tem força. Então, por isso que me assusta quando, no nosso país hoje em dia, a gente tem esse aval, né, do presidente que faz com que a sociedade comece a falar coisas. Porque é essa a maquiagem que a nossa sociedade tem hoje. Então, como você falou, hoje, se você coloca... Pode acontecer isso para o bem ou para o mal, né? Então, às vezes, você colocar para a sociedade para ter um apoio da sociedade para conseguir uma coisa boa, mas, ao mesmo tempo, tem casos que, a depender de como a sociedade esteja reagindo ou esteja inflamada, se vai para a sociedade, a pessoa já está condenada. Então, tem casos do júri mesmo que eu falo, eu sou muito contra, assim, a ir para a mídia ou ficar muito exposto a alguns casos que vão ser julgados pelo júri, porque aquele júri já condenou o cara antes, entendeu? Casos de assassinatos que a gente falou, aconteceu isso, né? Teve a pressão. Então, acho que também a sociedade, a sociedade ela pode ajudar, como ela também pode prejudicar, né? E se a sociedade ela está inflamada para um lado mais tradicional, um lado mais preconceituoso, ela vai, pressionar para o pior, assim. E eu comentei com o Lucas também hoje mais cedo sobre o caso da menina da Mari. Da questão do estupro, e eu comecei com uns amigos sobre esse caso, que o que mais me deixou chocada, né? Eu não vou nem entrar no mérito do processo, mas assim, aquele vídeo que viralizou dos advogados, do juiz e tal, humilhando ela, o que mais me deixou chocada e mais triste ela tinha direito a um processo sigiloso, né? Ou seja, ela tinha direito a que aquilo... para ela não ficar taxada como uma menina estuprada, entendeu? Então, ela tinha esse direito, e ela se viu obrigada a ter que jogar na mídia e mostrar para todo mundo o que aconteceu, ou seja, ela teve que se expor mais uma vez para tentar, com o apoio da sociedade, aquele absurdo não acontecesse, sabe? O absurdo que, independente do julgamento, independente da decisão, era o absurdo de como ela foi tratada numa audiência. Então, às vezes a gente recorre à sociedade como última instância, assim, de apoio, quando você não se vê amparada por um sistema que deveria te amparar. Então, muito louco. É muito louco. E pior ainda, ver a fala dela pedindo respeito na audiência virar uma dublagem no TikTok, amor. É o fundo do poço real oficial, né? Mas é isso que eu falo. Por que isso foi possível, né? Porque tem uma fumaça na nossa sociedade hoje que permite isso, né? Porque até algum tempo atrás, talvez sim, com algumas pessoas, mas assim, hoje em dia o que eu sinto é que cada vez mais está reforçado, sabe? Nessa grande consciência, fumaça, e quando a gente fala, a sociedade é assim. Eu não sou, tudo bem, você não é, mas assim, e hoje a grande sociedade acha que tá tudo bem fazer dublagem do TikTok com isso dela, entendeu? Sim. A Pri citou desse vídeo, né? O vídeo ele é citado no livro também, dos 60 Seconds, né? Os 60 segundos. A Pri achou um trecho de 15 minutos
onde desse programa que aparece todo mundo. Aparece o Brasil. Walter, aparece o cara que foi julgado, que tem a boca torta, ele fala, o Bill Hooks. Eu editei o vídeo, ele ficou com 7 minutos, mas não deu tempo de eu legendar ele. Então eu só tenho ele em inglês aqui, mas depois a gente manda para vocês no grupo, eu legendo ele direitinho e depois mando para lá. E é bizarro. Tem bastante vídeo, gente. Depois eu vou lotar vocês de vídeo, de foto, de um monte de coisa. O Pri, você é formado em jornalismo? Não, amor, eu sou geminiana mesmo. Rapaz, parabéns, viu? E o vídeo, tipo, é impressionante porque tem o Chapman. O que é o Chapman mesmo, Pri? Chapman é o promotor do caso. Promotor do caso. Mas ele é um promotor que ele entra anos depois. Mas é bizarro de ver o ar cínico desse cara. Porque o Ralph Myers, ele fala que todo o depoimento dele foi mentira e em seguida tem o depoimento, você vê a cara do Chapman, do promotor, falando, não, tudo que ele disse foi verdade, ele disse. É uma contradição atrás da outra, do tipo, eles indo entrevistar o cara que viu a caminhonete, falou assim, ué, mas é engraçado você assumir que viu a caminhonete e depois de uma semana você ser liberado da prisão, você receber uma indenização. Por que será que tudo isso aconteceu? Não, eu cumpri a minha pena. É bizarro de você ver a artimanha e você vê realmente a galera falando ali. Então você vê no olhar que a pessoa tá mentindo. É bizarro. E eu fiquei impressionada, para quem não viu ou para quem vai ver o filme, o Ralph Myers, o ator que faz ele no filme é assim, tipo, se você bobear, você fala, é a mesma pessoa, é uma semelhança, assim, impressionante. Você que viu, né, Wagner? O filme é impressionante. E tem uma outra coisa que eu ia falar, meu Deus, do vídeo que eu esqueci. Depois eu lembro. Enquanto a gente fala um pouquinho do caso, lembrei. eu vou botando aí. Fui lá, né, dar uma investigada, e realmente, até hoje, não encontraram quem matou a Rhonda Morrison. Que loucura, né? Ai, gente. Mistério. É muito bizarro. Sabe que esses casos que não são solucionados, eu fico pensando, o cara que cometeu deve se achar muito. Porque, gente, todo crime alguma hora encontra, mas esses que não encontram, eu fico... Igual o menino da Rua Cuba, aqui em São Paulo, que foi quase a mesma história. Não conheço essa história. Ela é muito antiga, tipo, a gente devia ser muito criança. Mas depois eu também não sou de São Paulo, né? Então, crime da Rua Cuba. É a mesma história da Susana von Richthofen. Tá. Tudo levava a indicar que foi o filho. Ninguém conseguiu provar. Ninguém sabe o que foi que aconteceu. Vou te mandar, Nath. Me manda. Gente, porque eu fico indignada, falando, nossa, essa pessoa... Porque, assim, obviamente, tem várias coisas que faz você não cometer um crime, né? Seus valores, seus princípios e tudo mais. Mas também, você pagar por ele é uma coisa que te faz, tipo, pensar 2 vezes antes de bater em alguém. Então, tipo assim, quando você vai arquitetar um crime tão louco esse, sabe? Tipo, tão planejado, como é que você não pensa que, tipo... você vai ser preso, né? Então, essas pessoas, quando elas não são, elas devem se achar a pessoa mais esperta do mundo, mais inteligente do mundo, porque ela não foi pega. Eu fico pensando muito nisso. Mas esse é o entrevistador. Vou narrando. Este é o entrevistador. Aqui ele começa justamente falando, essa é a Rhonda Morrison. Gente. E esses são os pais dela. Da Rhonda. E justamente eles falando que realmente eles acham que ele é culpado. E aí ele fala, eu nunca vi essa mulher na minha vida. Ele começa falando exatamente aí. Bom, deixa eu botar um pouquinho o áudio e aí vocês... Esse é o corredor da morte onde ele estava preso. Os amigos e a família realmente afirmando que ele estava fazendo peixe frito, né? The transmission was out of the truck. Yeah, I had to clean out. You couldn't have driven the truck anywhere. No. I have never had a case where the state's Esse é o Brian, o que novinho que ele estava ainda. Comes from one person, where there's no motive, there's no physical evidence. E eles falam exatamente que eles nunca viram um caso que fosse tomado como verdadeiro por um cara, pelo depoimento de um cara. Foi Olha esse isso, cara aí. Wagner. Essa é a lavanderia. Não é assustador? Esse é o Ralph Myers. Aí ele fala que exatamente tudo que ele disse é mentira.
Was it true? No, sir, not at all. So why did Ralph Myers testify against McMillan? At the Aí eles time, falam, por que ele testemunhou, né, contra o Macmillan? E aí eles começam a expor tudo que foi proposto a ele como propina, e ele alegou que sim. Aí depois que ele foi pro sanatório, ele confessou para várias pessoas que ele deu um falso testemunho. Sendo que esse falso testemunho que gerou a acusação do Macmillan. At the trial under oath. Right is right, and wrong is wrong. And for a man to straighten his own life out, he must tell the truth. So it seems to me that he's got more to lose by saying he's recanting than by saying he sticks by his story. Esse é o Chad. By recanting, he could lose his life for not changing his story. You know, the prison has its own way of dealing with people who are snitches. Ralph Myers is a snitch. I'm sure Ralph Myers would agree that any threat he was under in Que ele é um dedo prison was duro. nothing like the threat he's under now. What Myers has done is take a pretty radical risk. Myers told police that Rhonda Morrison's body Eles was contam lying exatamente face como up foi behind the encontrado, cash né? E eles register. entrevistam o policial e o policial fala que ele foi obrigado a mentir que o corpo foi mudado de posição. Eles perguntam para ele realmente fala o policial. Eles me falaram para dizer isso. In the northeast corner of this building, laying face down. É uma corrupção Ela foi absurda morta esse como, caso. Lucas? Ela tomou um tiro pelas costas. Tá. The prosecutor asked you to testify that the body had been dragged to the back of the cleaner? Yes, sir, he did. And what did you say? I said, no, sir, I will not testify because I saw no evidence that the body had been drugged. The former prosecutor denies he ever asked Essa é a Eichner to testify lavanderia, the tá. body had been dragged. What we now know is that the story that Myers told is simply not true. Is wanting me to do. He's wanting me to set this man up to tell lies on É impressionante, não é, Wagner? to A get this man semelhança. on death row. He says, "What man are you talking about?" And I said, "I'm talking about Johnny D. McMillan, a man who lives in Falando Monroe, que obrigaram Alabama." ele a dizer isso em troca de uma pena menor, né? A month before the trial took place in this case, Myers had gone to the state hospital and told 4 separate doctors that this is O all. cara que deu o falso testemunho era o dono da lavanderia? Não, o dono da lavanderia eram os pais da Rhonda. Ah, tá. Era da família dela. Some of what Myers said. Bill Hooks, a former inmate, Bill was that Hooks. witness. He said he saw McMillan's truck parked at the cleaner. O cara que Before viu Hooks, a who worked as an caminhonete auto parada mechanic, said estacionada lá. he knew it was McMillan's truck because Que diz, it was né, a que viu. lowrider. Que A mentiu. truck that's been customized to sit low to the ground. Que ela foi rebaixada, McMillan's né? E viu lowrider uma was caminhonete also placed at the rebaixada. cleaners by another witness. But Clay Cast, the mechanic who O converted McMillan's mecânico. truck, told us he did that work 6 months after Rhonda Morrison was murdered. So if Billy Hook says he Falando que ele fez o drove by there and serviço saw 6 Johnny meses D's truck depois, and it né? was a lowrider, Que não tem como ser verdade que ele viu a saying is that caminhonete Hooks is a rebaixada. Yeah, but that's what you said in the statement. You said he had that lowrider truck. Isso é bizarro, gente. Yeah, if it ain't in the statement, no. Bill Hooks really see Johnny D. McMillan at the cleaners the morning Se Rhonda for num Morrison was tribunal, killed? ele mantém o discurso dele. Se você me perguntar fora do tribunal, eu vou dizer que não. É aquele moço que eu não lembro o nome dele agora, alguma coisa Johnson, que falou que estava com o Ralph Myers trabalhando no dia do assassinato da Rhonda e que não tinha como ele ter visto o... Não, Ralph Myers não, o outro. Look at the fact that he has no reason. Ralph Myers é o doente. No reason to say these things. É, o Bill Hooks, não, o Ralph Myers é o doente. A deal and then he testified. Oh, there's no question that Hooks got assistance from the cops in Enfim, exchange for his testimony in aí... this case. Well, you got out of jail. Enfim, Charges against you. mas é Aí muito ele- legal, porque são os 15 minutos que pegam, tipo, os You got about $5,000 personagens in reward money. principais da história. É bem bizarro, assim. Aí é exatamente o momento que ele questiona o cara, falando assim, ué, mas você conseguiu tudo isso, sair da prisão, por quê? O que você tá falando é mentira? Eles vão a fundo, é tipo linha direta, né? O programa. Quando eu tava lendo o livro, eu achava que alguém da polícia poderia ter assassinado ela, talvez até o xerife, porque não podia aquela perseguição toda contra o Walter para incriminar outra pessoa. Até esses indícios aí de dizer pro policial falar que o corpo tava de uma forma e depois de outra. Até hoje também não teve solução, né? Então, talvez, quem sabe. Coisa da minha cabeça. E, Nath, só para te contextualizar, que você falou, que você perguntou, né, por que o Ralph Myers, por que ele mentiu, foi assim, o Walter, ele era casado, mas ele teve um caso extraconjugal com uma mulher branca, chamada, como é que ela chamava? Não sei o que, Kelly. Kelly.
Karen Kelly, parece. Karen Kelly, que eu, aliás, acho que esse nome é fictício, porque eu não achei nada a respeito dela. E a Karen Kelly também saía com o Ralph Myers. E eles participaram de um outro assassinato da Vic Pittman, que era uma outra menina de uma outra cidade. E aí o Ralph Myers jogou nas costas do Walter Macmillan que ele tinha participado do assassinato da Rhonda Morrison, porque ele tinha sido preso por conta do negócio da Vicky. Então ele jogou e naquela época, apesar de que teoricamente não era mais proibido relacionamentos interraciais, ele foi pego por conta disso. Foi crucificado quase. E aí ele tinha todas as provas a favor dele e foi condenado. Porque no discurso, o cara que falou, a única testemunha, que era um dos acusados, falou que viu e que o cara estava lá. Esse foi um dos casos, assim... É o caso mais chocante, né? E mais emocionante. Quem chorou quando ele saiu da prisão? Ai, todo mundo. Que dúvida, Lucas, que você chorou. Sei lá, mas eu achei... Eu realmente acho que o Brian escreve muito bem. Ele escreve muito bem. Não é só a parte jurídica que ele fala. Se ele tira pessoas do corredor da morte, é porque ele escreve bem pra caralho. Se tem uma coisa que ele sabe fazer, é escrever. Verdade. Argumentar bem. É fluido. Verdade. E eu não achei uma leitura difícil, eu achei uma leitura fluida. Só os termos jurídicos que a gente precisava pesquisar um pouco, mas era muito fluido, ele é muito detalhista quando ele escreve. Eu adoro quando um escritor é assim. Não, eu só ia falar que ele traz uma carga emocional sempre quando ele fala, então dá pra ver que ele tem... ele faz isso com muita paixão mesmo. O que eu ia falar é que, como advogada, né, eu acho que quem é desse meio tem que cada vez mais facilitar mesmo a escrita ou a comunicação, porque eu acho que uma das coisas que cria essa barreira do jurídico, né, e com a sociedade é a fala, é como se expressar, porque aí o que acontece? Para quem não quer ser questionado, quer ficar naquele lugar de poder, né, e falar ninguém se mete aqui, ninguém vem mexer nas minhas gavetas, né, deixa que a gente toca, fica criando essa barreira da fala. Juridiquês, né? Exatamente, como uma forma de defesa. Então, isso dele parece, pelo que vocês estão falando, condiz muito com quem ele é, né? Sim. Porque ele quebra isso e faz com que as pessoas entendam, e aí fique que nem vocês, indignados, e aí isso muda, e aí isso faz a roda girar. Muito mais engraçado você trazer isso, Nath. Isso é uma discussão que eu tenho visto em vários lugares, assim, deles falando, pedindo para os advogados começarem a aproximar, né? Ao mesmo tempo que tem vários advogados que falam, mas dentro da classe a gente precisa usar o juridiquês, que a pessoa que não usa o juridiquês é vista como um advogado não preparado, ou uma pessoa que não tem, né, não importante. Mas eles falando de trazer as coisas para a sociedade mesmo. É que eu acho assim, obviamente, tem termos técnicos que às vezes você precisa usar, porque se você não usa uma palavra e usa outra, aquilo já configura outra coisa, principalmente na parte de penal. Então, realmente, às vezes tem termos técnicos que precisam ser usados para não desvirtuar o que é aquilo, né? Então, bom, eu não sou do penal, mas assim, inquérito é diferente de, né, apuração, que é diferente. Então, assim, você tem que usar realmente a palavra técnica. Mas eu acho que usar a palavra técnica não interfere quando você está com a frase inteira acessível. Porque, assim, por mais que a pessoa não tenha conhecimento do que a palavra técnica significa, no contexto ela vai entender, né? Então, você se mantém ali nos dois lados. Técnico, porque quem é técnico precisa da tecnicidade, e, ao mesmo tempo, explicando de uma forma que a sociedade entenda. Eu sou muito a favor do... Porque, gente, ninguém está numa profissão para uma questão privada, é para uma questão social. Então, tipo, o Lucas não é diretor-ator porque, eu quero ser diretor-ator. Velho, ele tem um compromisso social, entendeu? De vem entreter a gente, vem passar informação, entendeu? Sim. Tipo, o advogado está aqui exatamente para dar apoio à sociedade, e assim vai. Então, eu acho que é muito egoísmo. Desculpa, o que você ia falar, Vitor? Por exemplo, se a gente for fazer uma comparação com O Sol é para Todos, da Harper Lee, eu pesquisando algumas coisas de Sol é para Todos, a Harper Lee, ela demorava
um dia para escrever uma única página do Só é para Todos. E ela escrevia através, relatando o racismo, né, através da visão de uma criança de 6 anos, que é uma garotinha, que narra essa história, né, que narra todo o acontecimento do livro. E se a gente for parar para pensar, ler vai exigir um pouco mais de atenção e deve ser um livro difícil. Só que o Compaixão, ele é muito mais acessível por conta da escrita do Brian, né? E isso é o que facilita e é o melhor que eu acho. E ele é um cara que se preocupa com isso, né? Quanto a gente vê no livro a quantidade de palestra que ele faz questão de ir nas escolas falar sobre isso, de dar aula nas faculdades, de falar sobre sistema penal, de falar sobre sistema carcerário. Ele é um cara que quer explanar isso, né? Isso é muito legal de ver. É porque, na verdade, eu acho que mais do que querer, existe isso, mas existe a necessidade. Porque, para quem não está vivendo naquele mundo, nem sabe que isso acontece. Né? Nem sabe que isso acontece, que foi o que a Kim Kardashian fala no documentário dela. Eu nem sabia que tinha isso. Aquele mundo não me pertencia. Então, existe isso também, das pessoas saber exatamente o que acontece. É importante, né? Não, se a gente não tivesse lido esse livro, essa profundidade toda, eu não saberia, gente. Pois é. Mesmo. Agora uma roda de conversa aqui, né? ó. A gente tem umas fotinhos, né, Lucas? Umas últimas fotinhos para mostrar para vocês de alguns personagens que achamos. Outras pessoas a gente não conseguiu achar, mas ele fala que ele dá nome fictício, né? Porque... Sim. Preservar. O Jimmy Gill foi aquele... ele tinha uma deficiência, né? Uma deficiência mental. Ele foi julgado, condenado, foi para o corredor da morte, mataram ele mesmo. E é aquele caso que ele fala no telefone com ele. Ai, é horrível. É horrível. Nossa. Que ele fica sentindo, tipo, o que eu tô fazendo? Por que eu tô aqui? E tudo mais. A Marsha Colby foi a mulher que passou mais de 10 anos na cadeia porque o bebê dela nasceu natimorto, né? E, enfim, a culpa foi dela. O Herbert Richardson era um veterano de guerra, é o caso da bomba que explodiu, que também acabou indo para o corredor da morte, morreu, foi eletrocutado. E eu achei a música que ele pede para tocar, eu vou mandar para vocês, é uma música linda. O Alan Simpson era o senador que ele cita que foi um senador, como é que ele usa o termo? Menor infrator, que ele chegou a ficar preso e tudo mais, e que apesar de ser um republicano, hoje ele ainda luta muito para que as crianças tenham uma segunda chance, para que as penas não sejam muito severas por conta da história dele mesmo. O Antônio Nunes é o caso do menino que... Antônio Nunes? Ai, isso é piada. Ó o meme. Que participou de um assalto e foi condenado também à prisão perpétua. E aqui, Mirella, o George Stinney, que é é horrível ver isso. A história de 44. Olha como olha ele sentado na cadeira. Ai, gente, que horror. Pequeno, ai, nossa, horrível. Ai, que horror. As jaulas da prisão em que ele estava, né, para presos de segurança máxima. O Joe Sullivan, ele foi morto, eu não lembro já, gente. Tem hora que as histórias começam a se confundir na minha cabeça. Esse é o do milkshake, não é? O milkshake, isso, é o menino do milkshake, é ele mesmo. É o menino do milkshake. Gente, essa Johnny Carr. O momento dele com o segurança também é tenso, né? Quando ele vê a caminhonete e você vê... Eu me emocionei uma hora ali com essa história, assim, com o que aconteceu e como o Brian mudou a vida desse cara. Assim, foi bem bizarro, assim. O discurso dele depois falando, cara, assim, eu não imaginava que fosse assim. E no filme isso acontece logo no início. Chega à cadeia. Só que, tipo, o filme, eu achei, não tem a construção e bate no lugar de o branco arrependido. Isso, eu achei, sabe? É isso mesmo. Essa é Johnny Carr, uma das senhoras que o Brian sentava para conversar, que participou que ela participou junto com a Rosa Parks. Como que você fala? Não é burlar. Quando você quer ferrar uma coisa, você faz um levante?
Não foi um levante, foi um boicote. Lembrei a palavra. Boicote. Um boicote aos ônibus. Então, ela participou junto, ela foi uma pessoa muito influente e ela conversava muito com o Brian. Pode passar. Rosa Parks, que foi a responsável ela é muito fofa. Pelo boicote dos ônibus. Olha essa carinha! Eu tenho as histórias, vou mandar para vocês. E o Robert Robinson, que era um dos... Eu acho que ele foi o advogado que morreu. Lembra aquele conta do advogado que morreu? Jogaram uma bomba no escritório dele, que ele trabalhava com direitos humanos? Sim. É ele. Sei quem é. Sei qual história que ele... Ai, as bombas do filme também, gente. Tipo assim, eu falo, gente, não é assim que aconteceu, não. Pera lá, aconteceu direito. Pelo amor de Deus, faz o negócio direito. Não, é bizarro, tem muitas partes emocionantes, assim. Eu não tenho interesse em ver o filme, sabia? Eu acho o livro, pra mim, foi tão rico. Eu diria que não precisa. Eu gosto muito da atuação do Jamie Foxx, eu acho que ele está incrível, maravilhoso. Mas eu achei isso, assim, mas não, eu não acho que seja um filme necessário para a gente entender a história. Eu gostei, por exemplo, muito mais de assistir e ver outras histórias no documentário da Kim Kardashian que está no Amazon Prime. O documentário da Kim Kardashian é esse, Pri? É porque você sabe dela? Aí vou fazer aqui a propaganda. Da Kim Kardashian? A Kim, ela se envolveu com uma equipe de advogados e aí ela trouxe os advogados dela para essa equipe, não sei se chega a ser uma fundação, que faz o mesmo trabalho do Brian. E aí ela começou a interferir também. Então, o primeiro caso foi o caso de uma mulher, eu tenho o nome dela aqui, meu Deus do céu, pera. É um caso que foi recente, Alice Johnson, que era uma mulher que estava presa também, acho que mais de 30 anos, ela estava presa nos Estados Unidos, porque acho que o marido dela morreu, ela ficou com os filhos, ela não conseguia trabalhar ali, uma mãe solo e tudo mais, e aí um dia ela acabou se envolvendo com dealers, né, os traficantes, mas o que eles faziam? Eles usavam, olha só, eles usavam a linha telefônica dela para fazer o contato do traficante com o usuário. Ela não traficava nada, mas como eles usavam a linha de telefone dela, quando a quadrilha foi presa, ela pegou prisão perpétua. Caraca. E aí a Kim Kardashian ficou sabendo dessa história, só que aí tinha que pedir, eles só iam conseguir mudar a sentença dela, porque aí entrou uma outra coisa que eu não sabia aqui no livro, que é a tal da clemência, que aí é uma grande autoridade que tem que dar. Dona Kim foi falar com quem? Com o Trump. Aí a Kim Kardashian entra na Casa Branca, né? Aí ela foi falar com o Trump deu a clemência para ela, para mulher. Mas não é desesperador você pensar que, tipo, só assim que funciona, né? E aí você fala, meu Deus, essa é uma mulher em 1000. Tipo, você fica feliz no caso concreto, mas você fica desesperado no geral. Então, e é disso que ela fala E aí ela começou a se envolver com vários. E aí ela começou... Aí, por que acontece? Aí, tem que mandar a carta para a autoridade. Ela analisava e aí ela mandava a carta. Porque existe uma pressão, né? Quando você recebe de um advogado, de um juiz, não sei o quê, não, então, quem mandou e quem está pedindo clemência é a Kim Kardashian. E aí entra toda uma coisa das eleições, da imagem pública dessa pessoa que não obedeceu, que não quis dar clemência com o pedido de uma pessoa que é conhecida no mundo inteiro. Sim. E ela começou a falar disso. E o que eu achei muito legal que ela fala é que, e nesse caso, ela era uma inocente. Ela fala assim, no começo ela falava, eu jamais vou conseguir me envolver num caso que houve violência e que houve assassinato. Até que ela começa a se envolver. E aí ela fala, não, eu acho que existe, as pessoas precisam ter algum tipo de punição, por exemplo, cometer um assassinato, mas o que acontece hoje é injusto. Então aí ela vai falar com um governador, um senador e tudo mais, e ela entra nesse quesito. Ela juntou a equipe de advogados, junto com essa fundação, acho que chama hashtag 50 alguma coisa, assim. Se vocês assistirem o documentário, tá lá. Então, o documentário tá onde? Tá na Amazon Prime. Se você Lucas, eu vou ter que comprar essa porra desse Amazon cada vez mais, eu tenho certeza disso. Tem disso. coisa boa. E o que é interessante
de ver é que, tipo, essa clemência e essa decisão da Suprema Corte, assim, que é a última, de uma certa forma, instância que a pessoa pode recorrer, eles acabam escolhendo os casos. E o que tem de casos que eles nem chegam a abrir é bizarro, assim. Eles escolhem alguns, assim. Então, a pessoa tem que praticamente suplicar o caso de novo, tem que escrever uma carta para poder ser julgado, reavaliado, e eles não fazem isso com todo mundo, né? Então, é muito bizarro, é desesperador. Mas eu gostei muito mais de assistir esse documentário do que o filme mesmo. E tem histórias às vezes mais pesadas das que tem aqui. Aí tem um cara também que ficou 30 anos porque ele foi o cúmplice num assassinato, não foi ele que assassinou. E aí o cara que assassinou saiu. E ele ficou. E ninguém deixava ele sair. Então, assim, é muita história e assim, por mais que seja, a gente vê com a história do Brian aqui que é importante ter alguém da mídia e grande mídia para dar uma levantada e falar, presta atenção aqui, faz uma pressão ali, não deveria precisar, né? Mas infelizmente precisa, então... Aí você vê que o problema é realmente o sistema e como as coisas são feitas, não é... Porque é isso que eu sempre falo, assim, as pessoas ficam, não, porque tem que mudar a lei, porque a lei tem que mudar. Tipo, não adianta. Gente, não é uma questão da lei, entendeu? Tem até leis que realmente precisam ser reavaliadas e tudo mais, tipo... Há pouco tempo atrás, adultério era crime. Então, tipo, obviamente, a sociedade muda e as leis vão acompanhando. Né? A regra é essa, a sociedade muda e o jurídico vai correndo atrás do prejuízo. Então, obviamente que sempre a nossa legislação vai estar um pouco atrasada perante a sociedade que a gente está, né? Porque não tem como você mudar antes da sociedade mudar. Mas mesmo com a mudança, às vezes não é uma questão de mudança de lei. Às vezes não. Para mim, na maioria dos casos, é um problema de sistema, que também a gente acaba se batendo na questão da sociedade. Por isso que a gente fala que a sociedade precisa fazer pressão, porque, assim, quem está onde está no poder está muito confortável. Então, para eles, fica como está, entendeu? Então, se a sociedade não faz essa pressão, não é quem está lá no topo dessa pirâmide e controlando esse sistema que vai, de bom grado, levantar a bunda e falar, então, vou mudar isso aqui. Então, é muito louco, é desesperador. Exato. É porque eu trouxe só umas curiosidades aqui para vocês sobre por favor. Os números penitenciários aqui no Brasil. Eu pesquisei pelo Infopen, que é um instituto que ele é vinculado ao DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, e que é vinculado ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Atualmente no Brasil, esse daqui foi feito até de julho a dezembro de 2019, 2020 ainda não tem esses dados. A gente tinha 748.009 pessoas encarceradas no país. Somos a terceira maior população de pessoas presas, atrás só dos Estados Unidos em primeiro lugar e China em segundo lugar. E dessas pessoas presas, a gente tem 222.558 presos provisórios, que são pessoas que não estão condenadas ainda, estão presas. E é um número muito alto, né? Muito. E eu sei que como a maioria de vocês é de São Paulo, eu pesquisei para ver quantos presos tem em São Paulo, né? Só em São Paulo tem cerca de 31% desse total, que equivale a 231.287 pessoas encarceradas no estado de São Paulo. É bastante coisa, né? Porque também São Paulo tem mais gente, né? Sim. E também esse número de presos, você fala da cidade ou é todo o estado? Porque todo. O interior do estado de São Paulo, amor, é cadeia da Cupau, assim, que eles constroem. É do estado todo. Aí no site também ele é bem instrutivo, depois se vocês quiserem dar uma olhada para analisar, tem muitas divisões, muitas coisas divididas por raça, por cor. E eu acho interessante trazer também de raça, né, e cor, que assim tá no site. Eu calculei cerca de 66% da população carcerária masculina no Brasil é composta por pretos e pardos, entre 18 e 45 anos, a maioria das pessoas. E é um número também muito alto, 66% de pessoas pretas e pardas. E das mulheres também equivale quase a mesma coisa, são um pouco mais de 16 mil mulheres pardas e mais de 4 mil e poucas mulheres pretas presas. Fora também que lá tem uma parte que fala das mulheres que estão com os filhos presos junto com elas,
fala até das idades, enfim, crianças de 0 a 6 meses, 6 meses a 2 anos, mais de 3 anos. Tem todas as estatísticas no site, só trouxe esses dois principais para dar uma visão geral. E também acho que a Priscila falou sobre as pessoas com deficiência, uma certa hora, que tem... dentre esses grupos, eles dividem depois dentre os grupos, que é pessoas com deficiências, idosos, LGBTQIA+, e deficiente equivale a cerca de 39,83 pessoas. Uau. E dentre as deficiências estão a deficiência intelectual e a física, as mais presentes. Mas o site é muito bom para a gente acompanhar e ter essa noção da nossa realidade também. Sim. Porque esse livro me fez refletir sobre a minha realidade aqui no Brasil e também saber como funcionam as coisas nos Estados Unidos, para a gente poder, de fato, mudar alguma coisa, como a Natália falou, o livro aproxima por não ter tanto juridiquês, embora ela não tenha lido, mas, de fato, ele não tem Eu tanto... tô só no que vocês estão me contando, tô comprando peixe que vocês estão me vendendo. Mas é muito bom para que a gente tenha essa noção e passe também a cobrar mais coisas e saber falar com mais propriedade. E conhecer a nossa realidade, né? Porque nós estamos em terceiro lugar, isso não é bom. Sim. Né? Sim. Então, o Você Brasil leu os também livros empreende do Drauzio, bastante. Patrícia? Não, nunca li. Menina, é um bafo. Gente, esse aqui tem que ler, assim. Nunca li nem o livro dele. Eu li o Estação Carandiru e li Prisioneiras. Prisioneiras Nossa, Mas é chocante, vou ler. gente. Vou colocar na lista. É maravilhoso. É bizarro. O que eu não Aí sabia... Você pensa... Não, eu só ia comentar assim, aí você pensa esses números que ela trouxe, né? Que a Patrícia trouxe. Imagina se você reduz a minoridade penal. O que é que acontece? Ou, e tem outra coisa também sobre pena de morte no Brasil, né? A Natália também deve saber disso, a advogada também. A pena de morte no Brasil, ela é vedada, salvo em caso de guerra declarada, que a gente pode ter pena de morte, tanto para civis quanto para militares. E o Código Penal Militar, ele entrou em vigor em 69. Então, depois de 69, a gente não teve mais guerras, tomara que não tenha, né? Olha, até porque o Bolsonaro está tentando aí. O Brasil não participar de nenhuma guerra para que isso nunca seja, de fato, utilizado, né? E se for utilizado um dia, é por meio de fuzilamento. Está lá previsto. Jesus amado. Gente do céu. Mas é isso que você está falando. É muito perigoso, porque, assim... eu comentei com o Lucas também a questão lá do estupro culposo, assim... a forma que as pessoas manipulam as leis e o sistema para chegar onde elas querem. Então, isso que a Patrícia trouxe, de, tipo, tomara que a gente não chegue, porque pode ser usado um código, né, de 69, tipo assim, gente, se tem coisa posta, a depender de quem esteja no poder, pode manipular para usar da forma com que quiser, entendeu? Então, tipo assim, é muito perigoso. A gente vê isso, né, nesses casos das injustiças, como o sistema e como o poder conseguem manipular as coisas para atingir lugares loucos que você nunca imaginou que ia poder atingir, de tão loucos que né? Tipo, se não faz sentido algum, e dá para chegar manipulando. O que eu não sabia era que aqui no Brasil o máximo de pena é 30 anos. Isso eu não sabia. Sim. É 40 o máximo anos que você pode pegar. 40 agora? 40 agora, eles subiram. Isso eu não sabia. Atualizado, Lucas. Eu achei que era 30. Aí, Nath, cumprir 1/3 da pena, você já pode tentar a condicional, não é? Então, depende, eu acho, porque eu não sou penalista, mas aí você tem várias regrinhas para você conseguir condicional, para você conseguir dormir só no presídio, passar o dia fora. Tem várias regras a depender do tipo de crime, porque assim, quando você recebe uma pena, tem situações que podem agravar ou diminuir. Ou atenuar. Atenuar. Então, tipo, isso, né? Vai ver se tinha, sei lá, mas era a filha dele, então diminui. Mas, né, foi com requinte de crueldade. Então, é meio que uma tabelinha de cálculo para você chegar realmente numa pena final. E a depender da tabelinha que você se encaixou, isso eu acho também ajuda a você diminuir a pena para cesta básica, ou em tanto tempo, por bom comportamento, você diminui. Então, são várias regras juntas, é um conjunto de coisas, assim. Eu não sei até se vocês sabem de um caso que na época me marcou, que Cristiane Torlone. Eu não sei. Torlone. Que ela atropelou o próprio filho.
e, né, que eram gêmeos e tal. E aí, obviamente, ela não foi condenada a prisão restritiva da liberdade, né, que é você ir para dentro de presídio, porque, tipo, já era dor demais para uma mãe, né, perder o filho. Então, tipo, tem esse tipo de equilíbrio, né, que pode ser feito. Mas aquilo que a gente estava falando, né, eu conversei um pouquinho com ele sobre isso, mas de acordo com o que você me contou, né, que eu estava vendo o que seria mais justo, o sistema judicial aqui do Brasil ou lá dos Estados Unidos, né? Que aqui a gente tem muitas leis e lá são algumas que pode ter uma livre interpretação maior para se julgar um caso, né? E é bem isso que você está falando agora com o caso da Cristiane. É que no Brasil, tipo, o que é bom, eu falei pro Lucas, tipo, é porque a gente volta a falar, o sistema não é justo, essa pessoa não tem um bom advogado, essa pessoa, né, não... São várias outras coisas externas à legislação que atrapalha uma pessoa dentro do processo judicial penal, né, criminal. Porque, assim, se você for pegar só pela legislação, ela é bem amparada, do tipo, se não tiver lá um crime escrito direitinho, você não pode ser condenado por aquele crime. Então, tipo, se você não respeitar o processo, né, as provas podem ser invalidadas. Então, tipo assim, é algo que foi criado buscando uma justiça, buscando ser justo com todo mundo, mas quando a sociedade em si ela não é justa, né, quando o poder faz esse desequilíbrio, contamina tudo. Então não adianta você ter o que foi criado teoricamente para fazer com que tudo fosse mais justo e todo mundo tivesse um tratamento igual e não pudesse simplesmente porque, sei lá, não gostei da sua cara, porque você é mulher, ou porque você é homem, ou porque você é negro, ou porque você vai ser preso, acaba que é isso que no final das contas acontece. Então, e só para finalizar, aquilo que a gente estava falando da linguagem jurídica também, né? E como o sistema não ensina e deixa as pessoas amparadas, né? A quantidade de pessoas que vão prestar depoimento, são levadas para a polícia e os policiais falam para a pessoa, olha, você tem direito a um advogado, você tem esse direito, só que eles falam de uma maneira tão complicada que a pessoa está nervosa, ela não consegue entender direito, e muitos deles acabam fazendo coisas que não sabiam, porque não entendeu o direito que o cara falou, o termo que ele utilizou, sendo que eles têm esse direito. Só que é tão confuso, né, que a pessoa acaba não... Sei lá, muitos deles acabam falando coisas, sendo que eles podiam ter um advogado, não precisava falar, dá muita dó, assim, é muito bizarro. Só vou fazer um último comentário, eu prometo que eu não falo mais. É assim, que eu acho que é interessante para isso. Quando você está na faculdade de Direito, em dos anos lá, você faz parte da grade, você visitar um presídio, né? E aí a gente foi, eu sou de Salvador, então a gente foi num presídio lá em Salvador, e aí o que mais me chocou, para além de tudo, foi que quando a gente chegou, eles têm uma biblioteca lá, né, para eles lerem e tudo mais, e aí quando a gente perguntou, ele falou assim, na verdade foi um dos presidiários, um dos detentos, falou assim, se vocês tiverem livros de direito, eu gostaria de receber doação de livros jurídicos, porque a gente lê muito aqui sobre direito para a gente tentar entender e argumentar com os próprios defensores públicos. Então, assim, o que a gente mais lê aqui é livro de direito. Então, se vocês tiverem livros para doar, a biblioteca era praticamente uma biblioteca jurídica, assim. Então, é meio que na garra, sabe, velho? Não vai ter ninguém aqui para me coisar, vou aprender sozinho para conseguir argumentar com essas pessoas, entendeu? Quem assistiu Orange is the New Black sabe bem que elas ficam lá e tentando estudar o caso, elas vão apurando mais coisas para poder diminuir a sentença ou, enfim, falar sua inocência. Mas, turma, alguém mais quer falar alguma coisa? Outro caso que me marcou muito no livro foi o daquele adolescente que morreu a tiro sentado no próprio banco do carro, né? Porque ele foi esticar a mão para pegar a carteira de motorista para mostrar... que ele passou no farol vermelho. E ele atira. Me lembrou muito também fazendo uma comparação com aquele filme O ódio que você semeia. The Hate You Give. Eu lembrei. Foi uma das partes que me chocou muito no livro, bem no início do livro. Sendo que o cara nem tinha arma dentro do carro, né? Exatamente. Ele foi só pegar uma carteira de motorista para mostrar para ele, e o policial, né, porque achou que o garoto era negro e o policial era branco, atirou nele.
no ódio que você semeia, ele confunde, né? Ele acha que o garoto vai pegar uma arma, mas é um pente, né? Ele ia pegar um pente para pentear o cabelo só para naturalizar mais a situação. Acho que, na verdade, não era bem para naturalizar, porque a amiga dele estava muito nervosa, né? Então, ele queria fazer ali meio que uma gracinha para deixar ela menos nervosa. E o policial confunde aquele pente com a arma e não hesita em disparar. Não só uma vez, né? Ele dispara várias vezes, né? Mas aí vem aquele caso também, né? Tipo, para que várias balas, né? Se uma só bastava. Eu acho que era muita vontade de matar também, é muita raiva, né? Assim, só porque aquela pessoa é negra, aquele racismo tá enraizado. É muito triste. O livro ele finaliza com citações muito bonitas assim do Brian, né? Desde dele falando essa questão da compaixão, eu acho que a gente consegue aprender bastante com o livro. Enfim, todos os casos e toda essa riqueza de detalhes que ele dá sobre você se colocar no lugar do outro, né? Eu separei uma frasezinha aqui para a gente dar uma finalizadinha. Ah, é isso, turma! Muito lindo o seu trabalho, amigo. Parabéns. Acabamos. É isso? É isso, Brasil, isso. temos. Turma. Mês que vem é o livro da Xuxa, hein? Pra gente dar uma desoculada. Mas eu vou Gente, ler. muito obrigado pela presença de todos. Foi uma delícia, é sempre bom a gente Obrigada pelo convite. Temas sociais, assim. Espero que esse livro e o clube tenha enriquecido muito vocês aí. Demais. Demais, foi excelente. Foi uma experiência, assim, dolorosa, mas ao mesmo tempo gostosa. A leitura foi bem interessante, de verdade. Muito bom. Vai ter foto, não? Obrigado. Ai, a Vamos! foto, Lucas. Vamos! Tem foto? Ainda não. 1, 2, 3. Beijo, gente! Obrigada, tchau. Tchau. Beijo, beijo. Guitar